Estamos iniciando mais uma vez a nossa palestra na fraternidade. É uma reunião que fazemos todas as sextas-feiras, às 20 horas, em nossa casa, a Fraternidade Francisco de Assis, que fica aqui em São Paulo. E hoje temos a presença do nosso amigo Rubens Cascapeira, conhecido já de todo o meio espírita, que tem o programa Alegrum Vive, terças-feiras às 10 da manhã, agora não erro, né, Rubens? Na Rádio Boa Nova, 1450 AM em São Paulo, 1080 em Sorocaba e também agora em Mococa, né? Está também agora falando na região de Mococa. E para todo o Brasil pela parabólica. Então hoje o Rubens está aqui com a gente e vai falar para a gente sobre depressão. Então Rubens, por favor. Olá, tudo bem? Que nós possamos estar junto com os nossos amigos espirituais nesse bate-papo. Que a proposta é a gente fazer um papo, bater um papo. Eu estou olhando daqui, a gente começa a perceber as carinhas dos espíritas, então eu vou falar de um tema até, talvez muito inusitado, né? Os amigos também que vão ficar aí vão pegar depois pela internet. Espírita acho que não tem depressão, acho que não é besteira falar disso. Acho que vamos mudar o assunto então, ou vamos falar sobre curiosidades, né? Vamos falar como se fosse uma curiosidade sobre depressão. Porque que eu vou buscar passar aqui uma experiência pessoal, uma percepção pessoal, como médico e como buscador dessa questão espiritual, um pouco diferente dessa visão. Porque, para falar de depressão, eu acho que eu vou falar antes de economia. Um pouco de economia, né? Médico não entende nada de economia, mas eu vou tentar falar alguma coisa de economia. Vamos imaginar a seguinte situação. Todos nós temos um recurso, né, que nós ganhamos, o nosso trabalho, aposentado, a gente tem um recurso financeiro que entra e a gente tem as despesas, os gastos, né? Alguém aqui, eventualmente, já passou por uma situação onde a despesa, né, aquela questão da despesa, não conseguiu chegar até o final do mês o salário. Quer dizer, o salário vem, mas não parece que o mês chega, né, demora, ou acaba antes de chegar no mês, e aí a gente tem que lançar mão de um recurso extra. Ou uma situação que a gente, de repente, quebra uma máquina em casa, ou fura o telhado, alguma tragédia que acontece assim, a sogra vem passar uma semana em casa, coisas de tragédia que acontecem até com o espírita, e aí nós temos que lançar mão de um recurso especial, né, que hoje em dia é muito interessante, porque eu chamo de, acho que é dinheiro espiritual, recurso financeiro espiritual, porque você vai no banco, e você olha lá, e tem um dinheiro que você sabe que é teu, mas tem um outro dinheiro lá que o banco diz que é teu. Eu chamo de dinheiro virtual, ou dinheiro espiritual, porque tem gente que já conta com o tal do cheque especial. Não sei se alguém já ouviu falar disso aqui, né? Então tem gente que já faz a conta do mês contando com o cheque especial, e aí, quando você lança a mão desse recurso, que não é teu, no Brasil a gente tem uma facilidade enorme, os bancos adoram que a gente faz isso, mas depois se você ficar lá no tal do cheque especial, você tem que fazer um tal de juros, que é pouquinho, no Brasil é pouquinho, aí nós somos campeão disso aí também nós somos, né? Aí você paga juros. Se você entra numa situação dessa, e acho que aqui ninguém nunca entrou, então é uma experiência muito difícil de explicar essas coisas, né? A gente não sabe. Quando você entra numa situação dessa, você precisa lançar mão de um sistema de economia, né? Então, puxa, eu estou com cheque especial, estou pagando juros, então eu tenho que fazer um sistema de sair do cheque especial, tenho que sair disso, então eu vou fazer uma economia. A pessoa fala assim, puxa, vamos jantar fora? Não dá para jantar fora, o máximo que eu posso fazer é pôr a mesa no quintal, porque agora não dá, né? Nós estamos economizando. Vamos fazer viagem no feriado? Não, nesse feriado eu vou ficar em casa, vou até fazer um serão, fazer uma hora extra para tentar melhorar, ou vou ficar em casa economizando. Eu vou fazer uma economia até conseguir sair do tal do vermelho. Saindo do vermelho, eu posso de novo ter, né? Vamos fazer compra, né? A mulher, assim, a gente deixa a mulher comprar sapato só, porque não tem jeito também, não vai mulher comprar sapato, também não dá, né? Mas para poder fazer uma economia, para poder sair daquela situação economicamente, momentaneamente, né? Tem gente que fica momentaneamente uma encarnação inteira. Lá na Índia, como eles acreditam tanto em reencarnação, já faz crediário para outra vida. Não dá para comprar e pago, não. Tudo bem, o pessoal reconhece lá, já tem, né? Eu já sei onde você veio, então já nasce com um cartãozinho de crédito lá para pagar. Mas teria que ser momentâneo até você saldar, digamos assim, essa dívida, e aí você de novo voltar a ter a vida normal. Acho que dá para entender essa situação.
Eu conto essa situação porque vamos falar um pouco do sistema econômico, digamos assim, interno. Nós também temos um sistema de contabilidade interno. Do que é? Do nosso tal do metabolismo. O nosso metabolismo, nosso sistema de economia interna, que eu vou falar como se fosse a energia que nós temos. É como se fosse o dinheiro, nós temos mais energia ou menos energia. Então, o que acontece? O que pode ser uma visão um pouco diferente da depressão ou até de outras doenças? É quando a minha energia vital está baixa. Então, eu ganho energia e perco energia. Se eu gastar mais energia do que eu ganho, matematicamente, se eu gasto mais do que eu ganho, eu vou entrar no negativo. Vou entrar no meu cheque especial. E como é que é o cheque especial do nível de energia interno que eu vou sentir? São meus sintomas, que é os juros internos, o juro de energia, são os meus sintomas. Então, muitas empresas vivem no sistema aí de pagar juros para o banco todo mês, paga muitos juros, mas não vão à falência, porque eles utilizam desse procedimento para não ir para a falência. Nós também, muitas vezes, ficamos pagando juros, ficamos com uma série de sintomas, mas ainda não falimos, não adoecemos. Por isso é muito comum as pessoas irem ao médico, fala o que sente, um monte de coisa, faz todos os exames, aí leva para o médico olha os exames e fala, tenho uma triste notícia para te dar. Qual, doutor, qual a triste notícia? Você não tem nada. Mas, doutor, o senhor tem certeza que eu não tenho nada? Mas a senhora quer sentir alguma coisa? Não, é que eu sinto tanta coisa. E aí fica um vazio. Porque o fato de não ter doença não quer dizer que nós estejamos saudáveis. Porque os sintomas, os juros que eu pago, que são os sintomas, ainda não entrou na doença. E o sistema médico atual, mais alopático, ele só vê doença, só vê empresas que estão na falência, ou em concordata. Não vê aquele que está pagando juros e se endividando. Então, muitos de nós temos muitos sintomas, que é representação de falta de energia. Quando falta energia, eu vou precisar, então, fazer a minha contabilidade interna. O meu sistema, o meu contador interno, diz o seguinte, olha, você não pode gastar energia. Dependendo do tamanho da conta, você vai ter que economizar muita energia. Ora, se eu tenho só um déficit pequenininho de energia, não é uma muito grande, eu faço uma economia relativa. Eu até posso fazer umas coisinhas, posso de vez em quando sair, posso passear no shopping, né? Comprar uma coisinha pequena, posso até fazer isso aí. Mas se a minha dívida é muito grande, eu não posso fazer nada, eu tenho que fazer uma economia de sobrevivência. O que é isso? Uma pessoa deprimida, e tem os vários graus, ela está com pouca energia. Como é uma pessoa? Quais são os sintomas? A pessoa não tem ânimo. A pessoa não tem ânimo, não tem. Ela fala, nossa, eu fico triste à toa, eu não tenho ânimo, não tenho vontade de fazer nada. Se a falta de energia for muito grave, ela não tem vontade de sair da cama, quer ficar dormindo o tempo todo, não tem vontade de falar com ninguém. E a qualquer momento se desanima e chora. E fica lá no quarto fechado, sem vontade de fazer nada, sem força para fazer nada. Ué, então o que o sistema está dizendo? Não tem energia, eu não posso fazer nada. Eu preciso economizar. Alguém aqui já teve uma situação em que trabalhou tanto, estava tão cansado, que tinha vontade de chorar? Alguém nunca ficou tão cansado que tinha vontade de chorar? Vocês nunca trabalharam tanto assim? Então precisam fazer isso aí. Não, é só passar, dar um plantãozinho de pronto-socorro junto com o médico aí, vocês vão ver o dia seguinte, tem vontade de chorar depois, depende do plantão. Não, então, às vezes a gente está tão cansado, você fala, nossa, estou com vontade de chorar. Ora, o cansaço, então, a fadiga extrema, ela vai nos debilitando e o nosso organismo fala, não te dou energia para nada. Aí você fala, vamos, ânimo, vamos dar uma volta. Eu não tenho vontade, não tenho energia. Não, vamos conversar. Não tenho vontade de conversar. Você não quer me ouvir? Eu não quero ouvir nada. Não tenho paciência para ouvir nada. Para eu ter paciência, para que eu tenha tolerância, eu preciso ter energia. Você passa o dia inteiro gastando tua energia, fazendo coisas. Alguém vem conversar com você já está com a energia baixa? Você fala, então, eu fico irritado fácil. Por quê? A atenção despende energia. Então você vem ao centro.
Você veio fazer um trabalho aí, naquele trabalho de recepção, de ouvir a pessoa que chega. Se você estiver muito cansado, um dia que você ficou muito atarefado, você não vai ter paciência para ouvir. E a pessoa precisa de atenção. Atenção gasta energia. Aí você fala, antes eu tinha tanta paciência, eu ouvia, agora não faço mais. Eu pergunto, você está muito cansado? Cansado? Estou. Então, não é que você não tem paciência, você está cansado. Você precisa reaver suas energias. Uma das palestras que eu ouvi do Divaldo, nesses CDs que ele tem, DVDs, ele falando, 4 horas da manhã, ele atendendo, e ele começou a ficar irritado, imagina. Começou a ficar irritado, às 4 horas da manhã, atendendo gente lá, naquela fila. Porque vieram lá falar com ele, perguntar uma coisa lá que não era com ele, e ele ficou irritado. Aí ele diz assim, que o Joana de Ângelo chegou para ele e falou, o senhor está irritado? Ele falou, não, irmã, sabe o que é? Isso não é comigo, tem que falar lá com fulano. O senhor quer mudar de lado? O senhor quer ficar pedindo? Eu falei, não, irmã, o que eu preciso fazer? É o jeito dele. Então, mas por quê? Ele percebeu que ele estava mais irritado porque ele estava cansado. Ora, esse ser humano, 4 horas da manhã, atendendo, fez palestra, atendendo as pessoas, e ele falou, nossa, quando eu estou mais cansado, eu tenho menos tolerância, eu fico mais irritado. Acho que todo mundo já passou por essa experiência. Passou um final de semana, passa um sábado gostoso, toma sol, descansa, uma aguinha de coco, dormindo. Aí, vamos bater um papo? Né? A mulher fala, marido, vamos discutir a relação? Até vamos discutir a relação, depois de um sábado. Né? Mas você chega, trabalhou o dia inteiro, 3 horas da manhã, fala, vamos discutir a relação? Pelo amor de Deus, que discutir a relação agora? Deixa eu dormir, amanhã a gente discute. Né? Então, energia vital. Bom, como é que a gente ganha e como é que a gente gasta energia? Essa, então, é a proposta desse nosso bate-papo. Nós vamos dividir, então, ganhar e gastar energia em 4 níveis. O nível físico, o nível emocional, o nível mental e o nível espiritual. 4 níveis. Vamos começar por mais fácil de a gente perceber, que é o nível físico. Então, no nível físico, como é que eu ganho e gasto energia? Bom, naturalmente, a primeira situação de ganhar energia no nível físico é pela alimentação. Né? E existe, então, uma coisa interessante. Existem alimentos que nós comemos e nós ganhamos energia. E existem alimentos que nós comemos e perdemos energia. Porque o nosso metabolismo, o nosso corpo, para traduzir as substâncias, fazer a digestão, assimilar os produtos, gasta energia. E tem alimentos que dão um trabalho tão grande para o nosso corpo que o que a gente ganha de energia é menos do que a gente gasta para assimilar. Então isso pode dizer assim que nós nos intoxicamos com alguns alimentos que acabam, mesmo eu comendo, eu fico com menos energia. Eu fico mais desnutrido, desenergizado com certos alimentos. Hoje nós comemos praticamente todos os alimentos, como o pessoal que tem uma experiência que fala, comemos todos os alimentos mortos. O alimento morto tem menos energia. Alimentos vivos têm mais energia. Né? Como é que eu vou comer alimento vivo? Tem que comer o boi na pasto? Não, não é isso. Existem algumas linhas de pensamento que dizem que, por exemplo, os grãos, né, os grãos que você pode comer, os legumes, as verduras, as frutas, o mais naturais possíveis, elas vão acabar nos dando mais energia. Alguns tipos de grãos que a gente pode germinar, fazer a germinação, por exemplo, existem pessoas que fazem experiências em germinação de trigo. Você pega o trigo, germina, e quando ele começa a germinar, você vai comer ele. Ele tem bastante, onde tem mais energia. Você come o trigo germinado, por exemplo. Então, esses alimentos nos dão mais energia. Mas a maioria de nós come alimentos que são industrializados. Industrializados, os tais alimentos refinados. O que quer dizer refinado? Refinado, né? Fala, nossa, refinado, uma coisa boa, a pessoa é refinada. Só que o alimento refinado, eles tiram tudo que é bom do alimento e deixam só a casca do alimento. Então, o arroz refinado, eles tiram a coisa boa. O arroz integral é melhor. Então, tudo que é refinado, a gente tem que olhar, né, com a farinha branca, por exemplo, ela tira a nutrição dela. Então é gostoso, um pãozinho, né, farinha branca, uma pizzazinha que a gente vai comer daqui a pouco. Isso é tudo muito saboroso, porém pouco nutritivo, pouco energético. A gente come isso aí, aquilo faz um desequilíbrio no nosso metabolismo e a gente fica mais cansado, depois de comer algumas coisas, do que deveria. Então, nós estamos nos desnutrindo. Por isso que nós estamos com um balanço de energia negativo com a alimentação. Quais são os principais alimentos
que a gente precisa começar a rever? Os alimentos que 98% das pessoas têm intolerância. Intolerância é um grau menor de alergia. Intolerância é o teu corpo tem dificuldade de assimilar e de digerir. Os principais é a lactose. Lactose é tudo que vem do leite de vaca. Então, se você é bezerro, ou foi bezerro na outra encarnação, você pode tomar leite, comer as coisas de lactose. Se você talvez não foi bezerro, é bom você rever a ingesta desses alimentos, porque eles estão, 98% das pessoas são intolerantes. Se você está nesses 2%, tudo bem, tranquilo. Mas se você faz parte do 98%, como é que eu vou saber disso aí? Faço o teste. Eu fico um tempo sem comer. Aí tudo que tem lactose. A farinha branca também é uma farinha industrializada, que também nos tira energia, nos debilita. O açúcar, o açúcar é um pó branco, não é um pó branco, açúcar refinado? Ele tem um mesmo sítio de recompensa cerebral do que um outro pó branco, que vocês já ouviram falar. Então as pessoas, nós ficamos viciados no açúcar. Açúcar vicia, igualzinho. Eu costumo dizer para os meus pacientes assim, para você ficar sem comer açúcar, a primeira semana é como se você fosse alcoólatra. Faz os 12 passos do alcoólatra para o açúcar, sabe? Porque a gente vai ficar em síndrome de abstinência. Tem paciente que liga para mim, pelo amor de Deus, deixa eu comer um pãozinho. Eu falei, come, senão vai bater no marido, vai infartar. Porque, não, dá síndrome de abstinência. Tirar o carboidrato simples. O carboidrato complexo, o arroz integral, um pouco de pão integral. A gente vai poder, então, repor as frutas. Então, reavaliar a nossa alimentação. Porque nós precisamos ter um corpo bem nutrido para que o nosso espírito possa manusear. Né? Eu vim de carro até aqui. Se o meu carro não anda direito, que a gasolina é ruim, eu não chegava na hora. Quer dizer, o meu carro, que é o corpo físico, o meu espírito, que é o motorista, ele precisa ter um carro bom. Porque senão as questões espirituais eu não consigo chegar por causa das questões físicas. Né? A gente ainda não fica só no espiritual, a gente precisa também dessa questão física. O sono, importantíssimo o sono. O sono a gente revitaliza todo o nosso organismo. O hormônio principal do sono chama melatonina. Nome bonito para pôr em sobrinha, né? Melatonina, vamos jantar. A melatonina, ela é fabricada na glândula pineal. A glândula pineal, André Luiz já nos ensinou, é a nossa ligação com a espiritualidade. Aí eu fico pensando, a glândula que é a ligação com a espiritualidade que produz a melatonina, que induz o sono. Olha a importância do sono sobre o ponto de vista espiritual. É onde a gente faz o quê? Dormindo, nós fazemos o quê? O desdobramento, né? A emancipação da alma, onde a gente vai continuar vivenciando a vida do outro lado. Uns lembram, outros não lembram, mas a gente precisa da emancipação da alma. Então a dica é assim, olha a importância do sono. E nós desvirtuamos o sono. A gente não dorme as horas necessárias, não respeita mais o relógio biológico, que deveria ser por volta de 23 horas, 22, 23 horas no máximo a gente dormir. Dormir até 6 horas da manhã, 7 está ótimo, mas ir dormir mais cedo, para que o ciclo do sono fosse mais equilibrado. Mas tem gente que está tão cansado, que o espírito sai e dorme do lado do corpo, assim numa caminha. Ele já tem, fica dormindo ali. Você vai lá ver, o espírito está dormindo, roncando, o espírito roncando assim, não consegue nem sair do quarto, né? Tão cansado. Então, olha a preparação do sono, como a gente devia preparar melhor o sono e observar como isso é importante. Eu faço uma ligação espiritual aí. E exercícios moderados fazem com que a vitalidade aumente. Quem pratica exercício percebe que, quando faz exercício, às vezes a pessoa trabalhou o dia inteiro. Eu tenho um amigo meu, médico, ele é cirurgião geral, trabalha que nem um maluco e gosta de correr. Gosta de correr 10 km, 15 km, maratona. Ele diz que às vezes ele opera o dia inteiro, trabalha, está um trapo de cansado. Aí ele vai para casa, se troca e vai correr. Ele diz que depois que corre, não sei quantos quilômetros, ele começa a se sentir melhor, porque ele libera certas energias que a gente sabe. E eu digo para ele que ele vai pegando os obsessores não aguentam e vão caindo no caminho, porque ele vai correndo, os obsessores vão tudo caindo, porque não aguenta correr com ele. Então ele fica mais leve, né? Tudo bem, tudo é uma interpretação. Alimentação, rever. Sono, observar. E exercício moderado. Caminhadas 3 vezes por dia. Fazer exercícios moderados, fazer um pouquinho de alongamento, que todo mundo pode fazer em casa mesmo, vai ajudar.
Aí nós vamos começar o quê? Começar a nossa economia física, para ver se a gente está ganhando energia ou se está perdendo energia. Então isso a gente pode fazer em casa, tranquilamente. Olhando do ponto de vista agora do segundo nível, que seria o nível emocional. Por que eu digo 4 níveis são importantes? Alguém aqui lembra daquelas corridas da Olimpíada, que é a corrida de troca de bastão? São 4 corredores, eles dão aquela volta de 400 metros, de 100 metros, e aí um vai entregando bastão para o outro. Sabe, vocês conhecem aquela corrida? Então a equipe é de 4 corredores. Imagina que você tem 2 corredores, 2 metros de altura, forte, correm lá os 400 metros em 45 segundos, são demais. E os outros 2 da equipe estão de muleta, lá, de muleta. Então os 2 primeiros correm com tudo, entrega o bastão, o segundo entrega o bastão, o terceiro pega a muleta e vai indo. Essa equipe vai ganhar alguma coisa? Quem acha que vai ganhar, levanta a mão. Quem acha que não vai ganhar, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta as 2. Não, porque é um jeito de acordar a plateia, né? A gente precisa fazer umas perguntas. Nós podemos nos perceber como se fôssemos corredores na vida nesses 4 níveis. Eu preciso ter os 4 corredores alinhados. O físico, o mental, o emocional, o espiritual. Não adianta falar, não, eu estou ótimo de saúde, estou vitalizado, mas está cheio de problema emocional. Ou não entende o que é a vida espiritual. Então nós precisamos avaliar como é que a gente vai chegar na corrida da vida, lá, quando a gente chegar do outro lado, como é que vão estar os 4 níveis. Como é que estão essas 4 percepções. O emocional. No emocional, nós temos muitas situações que podem fazer a gente estar perdendo energia. Deixa eu dar uma olhada aqui na plateia, acho que aqui vai ficar difícil. Será que eventualmente, quando teve alguém aqui que, por exemplo, teve uma mágoa alguma vez, aqui na casa não tem, é difícil achar. Mas tudo bem, às vezes tem um vizinho católico que tem mágoa lá, a gente não tem. O que é uma mágoa? É uma mágoa. Vamos interpretar, uma maneira de interpretar uma mágoa. Façam assim, batam nas mãos assim. Batam assim. Dói? Dói? Não. Agora vamos imaginar que você estava vindo para cá, caminhando, aí você tropeçou. E espírita não tropeça. Espírita é o obsessor que passa rasteira na gente, né? Mas tudo bem. Então, caiu, aí você bateu a mão, ralou a mão na calçada, saiu uma tampa da pele, né? E aí aquilo ficou em carne viva, e aquilo está tudo assim, em carne viva, sangrando, tá bom? Tá? Aí você vai fazer de novo, vai bater em cima. Vai doer? Vai. Olha que interessante. O estímulo de fora é o tapa. Se eu tenho a pele íntegra, não dói. Se eu tenho um machucado, dói. Então, o que faz doer não é o estímulo de fora, é o machucado de dentro. O que dói, então, não é o estímulo de fora, é o machucado de dentro. Isto quer dizer que se eu cicatrizo, pode bater que não vai doer. Eu também posso deduzir que toda vez que dói, é porque eu tenho um machucado. E a gente não faz isso. Toda vez que dói, a gente fala que o que está doendo é o estímulo, é o tapa. A gente joga para fora a questão que muitas das vezes é interna. Eu posso até então receber o estímulo, mas se eu estiver bem cicatrizado, não dói. Então, como qualquer ferida, se a gente se fere fisicamente, essa ferida fica drenando às vezes uma secreção, um sangue, fica jogando fora energias vitais, né? Então a gente fica debilitado, uma cirurgia. Ora, uma ferida emocional também perde energia. Por isso que a mágoa faz com que nós percamos energia. Uma ferida emocional, ela está lá saindo secreção, drenando o tempo todo. E uma ferida emocional pode, então, por queda de energia, levar a um quadro depressivo. Porque estou gastando mais energia, perdendo energia emocionalmente, na ferida emocional, não estou ganhando o suficiente, começo a entrar num balanço negativo, num equilíbrio negativo, e isso pode me levar a um estado que eu vou chamar de depressão. Então eu não gosto muito do nome depressão, eu gosto de dizer assim, você está com pouca energia ou muita energia? A pessoa, eu estou deprimido. Não, você está com muita energia ou pouca energia? Vamos ver como é que funciona isso.
Então a questão emocional é, como eu vou trabalhar, toda vez que eu identificar uma dor, eu vou buscar identificar aonde está a minha ferida, em vez de só ficar olhando o estímulo de fora, o tapa. Está muito complicado? Emance Dufaux tem escrito uns livros que eu acho genial, porque está dando um puxão de orelha, né, nas nossas questões do psiquismo, do psicológico. Ele está dizendo que Eurípides Barçanufo, o professor Eurípides Barçanufo, fez um hospital no plano espiritual, só para atender espírita que desencarna. Os espíritas que chegam lá, e tem muito espírita que leva na vida espiritual o caderninho de passe. O cara tem um caderninho de passe, ele anota todos os passes que ele deu durante a vida, e ele fala, com esses passes aqui eu estou garantido, né? Ele já acha que chegando lá de lá, e fala, bom, será que é Dr. Bezerra ou é Francisco que vai me atender quando eu chegar? Com esse caderninho de passe aqui, deve ser Bezerra. Ele deve, quando eu morrer, na hora ele vai ser avisado, vão passar um bip para o Dr. Bezerra e falar, ele vai vir buscar, imagina, com essa minha caderneta de passe aqui, né? E aí o pessoal chega do lado de lá, e não tem ninguém para atender. Aí eles são levados para o hospital e falam, amigo, vamos ficar por aqui. Eles ficam bravos. Mas como? Com essa caderneta. Você sabe quantas sopas eu fiz lá no centro? O pessoal chega lá. É meio complicado. Mas aí fala, mas você não trabalhou as questões emocionais. Você não mudou essas questões do psicológico teu. Mas essa caderneta de trabalhos espirituais que eu fiz. Mas não adianta, porque se você chega só com um corredor bom aqui, não adianta. Precisa chegar com os 4. Né? E parece, eu fofoca com ele, parece, é uma fofoca meio intuitiva, mas tudo bem, parece que nesse hospital, eles reservaram a UTI do hospital para os espíritas que desencarnam, principalmente para os palestrantes e dirigentes espíritas. A UTI, porque já chega com, imagina, palestrante se mete a falar, aqui, imagina, né? Você fala que você se compromete, não tem problema. E dirigente ainda quer dirigir, ou eu já estou, falei, bom, eu vou um lugarzinho para UTI, eu tive especialização de UTI, eu vou falar, ó, põe um tubo aqui, põe a veia lá, eu já estou esperando, porque você fala aqui. Então as pessoas têm a impressão de que quem faz palestra já está tudo resolvido, né? Não, mas, ó, imagina, está fazendo palestra, ele já faz tudo. Ledo engano, né? Eu só sinto cada vez mais responsabilidade, cada coisa que eu falo, meu Deus, eu sei isso eu não fiz ainda, eu estou falando, né? Então, mas, de falar, o primeiro a ouvir sou eu. Como é que eu vou trabalhar as minhas feridas emocionais? Não adianta, segundo o meu entendimento, tá? A gente desencarnar, achando uma folha corrida de caridade espetacular, claro que conta, mas sem trabalhar o psicológico, sem trabalhar o psiquismo, sem buscar as questões emocionais. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina de autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Mas como é que eu me conheço? Alguém aqui conseguiria, vamos fazer um teste agora, a gente vai fazer um exercício para ver se a gente consegue. Eu quero que vocês agora olhem os seus olhos. Vamos lá, todo mundo, tentando olhar os olhos, vamos lá, força. Vamos tentar olhar os olhos. Alguém vai conseguir? Se alguém conseguir, fala, olhar os olhos. Não adianta desdobrar e sair, não, estou falando sem desdobrar, né? Alguém consegue olhar os olhos? Não. Alguém consegue olhar a testa? Agora, vamos lá, tentar olhar a testa, força. Vamos tentar? Alguém consegue? Não. O que a gente precisa para olhar os nossos olhos? Espelho. Sem espelho dá para olhar os olhos? Não. Quer dizer, para que eu me conheça fisicamente, eu preciso de um espelho. Como é que eu vou conhecer-me emocionalmente? Eu também preciso de espelhos. E a vida é tão generosa que a vida coloca espelhos para mostrar o quê? As nossas feridas, as nossas mazelas, as nossas dificuldades. O que são esses espelhos? Vocês têm ideia? São as pessoas, principalmente as que nós convivemos. Porque as pessoas que nós convivemos, elas são espelhos, muitas vezes, das nossas mazelas, das nossas dificuldades. Geralmente, quem a gente convive é que mais toca nas nossas feridas. Por isso que, né, tem gente que fala, já estou indo para o 4º marido, não adianta, é tudo igual. Eu falei, é verdade, não tem jeito. É tudo... Por quê? Você vai estar lá, 4ª esposa, é tudo igual. É tudo igual, claro. Enquanto você não olhar as tuas feridas, eles vão só mostrar para você. Espelho. Não adianta eu acordar de manhã e falar, não gostei desse cabelo, vou dar um jeito nisso aqui. Pega o martelo e quebra o espelho. Resolve o cabelo? Não, mas a gente faz isso com as pessoas.
Nós dizemos, aquela pessoa, isso, e a gente joga para fora. E um treino, e não estou dizendo que é fácil, um treino é a gente buscar assim, o que as pessoas nos incomodam, no que elas nos machucam. E essa situação, elas estão nos mostrando aonde estão as nossas feridas. Para quê? Para que a gente faça o curativo, para que a gente trabalhe em cima disso. E a gente cicatrizando essa ferida, que foi nos mostrada muitas vezes através de um espelho pessoa, nós possamos cicatrizar, e aí é muito interessante, aí não dói mais. Façam uma experiência, peguem uma pessoa qualquer que lhes incomoda. Eu sei que aqui é muito difícil, porque o espírita não tem esse problema, mas tudo bem, faz de mentirinha. E quando essa pessoa incomoda, observa o que ela te incomoda. E veja em você, onde eventualmente você teria aquela situação parecida, que você está olhando na pessoa que te incomoda. E aí você vai buscar a cicatrização. Se você conseguir fazer isso, aí você vai ver um milagre, uma coisa tão interessante. Depois de um tempo, aquela pessoa não vai mais te incomodar. Eu falei, nossa, a pessoa mudou. Mudou não, ela está batendo numa ferida cicatrizada. Não dói mais. Não é interessante a gente começar a ter o controle da nossa vida? Porque as pessoas falam assim, eu queria que meu marido mudasse. Eu queria que a sogra mudasse, eu nem tento, isso aí não tem jeito, isso é um estágio avançado num mundo já superior. Mas tudo bem. Eu queria que meu chefe mudasse. Essas pessoas estão todas espelhos. A gente muda, e a vida é muito generosa. Quando a gente muda internamente, ou a pessoa não nos incomoda mais, ou a vida nos tira daquela situação de forma natural, sem a gente pensar. Então a melhor situação é, eu me incomodo com uma pessoa, eu vou me trabalhar. Me trabalhando, identificando qual é onde machuca, como é essa ferida, como é que é essa dor. E com isso, eu me trabalhando, você vai ficar surpreso como aquela pessoa vai mudar. Mas enquanto a gente não muda, aquela pessoa vai machucar, porque ela só está batendo na ferida. Para fechar essa questão emocional, eu achei muito interessante o que eu li no livro outro dia, é um livro interessante que chama Mais Platão, Menos Prozac. É de um filósofo americano que escreveu esse livro. Ele fala a diferença entre agressão e insulto. Ele fala que agressão é algo passivo. Insulto é algo ativo. Vamos dar um exemplo. Eu estou aqui parado, uma pessoa vem na minha frente e me dá um tapa. Me agrediu. Eu não tenho como participar. Me pegou de surpresa, não pude nem me defender, me deu um tapa, eu fui agredido. Eu fui passivo, eu não pude fazer nada. Eu não tive nenhuma cooperação, não tive nenhuma atividade nisso aqui. Eu fui agredido, tomei um tapa. Mas o insulto, para que eu me sinta insultado, eu preciso participar. É mais ou menos como se, colocando na questão da agressão, eu pegasse a mão do agressor e batesse em mim com a mão dele, no insulto. A pessoa vem e me faz um insulto. Se eu não participar ativamente, quer dizer, não aceitar o insulto, eu não vou ser insultado. O paralelo é assim, o carteiro chega lá na tua casa, com uma continha para você pagar. Né? Outro dia lá, na clínica, chegou o carteiro com uma conta lá de luz. Eu pago uns R$200 de luz, veio com R$1.000 de luz. Quando eu olhei aqui, R$1.000, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí eu olhei, era do vizinho. Graças a Deus, não era minha, né? O vizinho, o cara gasta muito mais luz. Aí o que eu fiz? Eu fiquei insultado, eu paguei a conta? Não. Eu olhei e falei, isto não me pertence. Aí eu devolvi para o carteiro, falei, isto não é meu. Eu não vou pagar uma conta que não é minha. O senhor, por favor, leva para quem de direito. Eu não precisei pagar a conta. Agora, imagine que eu não visse, que tinha lá o nome, eu pegasse a conta, ficasse maldizendo o Eletropaulo, ficasse bravo e pagasse a conta, e tivesse que pegar dinheiro emprestado para pagar a conta. Não é um absurdo isso aí? Eu ia participar ativamente de uma dívida que não é minha. E a gente faz isso. As pessoas insultam a gente, e a gente fica aceitando. Se eu aceito, eu me sinto insultado. Então, para ser insultado, eu preciso participar. Senão, eu não sou insultado. Aí eu lembro de Chico Xavier, né, que conta que o Chico gostava muito da igreja católica, ele tinha uma ligação muito grande, e diz que lá na cidade dele, na época do começo do trabalho dele, o padre fez lá a homilia, lá no meio da missa, e falou que ele ia para o inferno. Né? O Chico vai para o inferno, do demônio, aquela coisa toda. E ele gostava muito, claro, que o pessoal do noticiário foi contar para ele, né? E ele ficou muito mal.
ficou chorando, ficou mal, ficou triste, e chorou o sábado inteiro, não, foi domingo inteiro, chegou segunda-feira, estava chorando, diz que Emmanuel chegou perto e falou, ô Chico, 24 horas chorando, né? O que está acontecendo, né? Aquele jeito dele. Falou, olha o que o padre falou, eu não sei o quê, porque ele falou na missa, no meio de todo mundo, falou que eu vou para o inferno. Aí o Emmanuel virou para ele e falou, simples, Chico, o que eu faço? Não vá. Isto é, não o cara falando que vai para o inferno. Se você está chorando, é porque você está aceitando o convite dele para ir para o inferno. Não vai para o inferno. Aí eu falei, verdade, não vou. Parou de chorar e foi trabalhar. Né? Porque ele falou, vai ficar chorando, não sei o quê, desidrata chorar muito. Então, eu costumo dizer que quando a gente tem uma mágoa, uma coisa, é para chorar. Quando eu tenho um problema qualquer que eu estou magoado, eu choro. Eu descobri isso quando eu fiquei muito triste, deprimido e tal. Mas eu comprei um relógio, um despertador, e aí eu punha lá, despertador. Quando estava triste, com vontade de chorar, eu punha o despertador e eu chorava 15 minutos, ele tocava, desligava e ia trabalhar. Não é verdade. Então você está deprimido? Tem que chorar. É bom chorar. Eu aprendi que é bom. Mas compra um despertador 15 minutos. Chorou 15 minutos, vai fazer alguma coisa de útil. Porque senão você vai ficar desidratado, chorando. Não leva a nada. Tá? Então, um despertador ajuda a gente a trabalhar essa questão da depressão emocional. No terceiro nível, nível mental, digamos assim, ou cognitivo, ou essa coisa de percepção mental, eu digo que o nosso sistema de crenças, o nosso sistema de valores internos, podem fazer com que a gente ganhe energia ou gaste energia. O sistema de convicções. Tem gente que fala assim, né? Eu penso desse jeito e eu sou assim, eu não mudo. Coitado, né? Então, eu não mudo. Meu jeito de pensar é esse e eu vou ficar assim até morrer. Você vai cristalizar uma ideia. Quando a gente nasce, durante a gestação, nos primeiros anos de vida, nós vamos recebendo informações. As informações, mais ou menos para quem entende um pouquinho de internet, a internet hoje é bom porque a gente, né? A internet é assim, você abre o computador, aí você entra na internet. Aí você vai entrando em todos os sites que tem, tudo que tem de site lá, todos os e-mails que manda, e você baixa todos os informes, faz download de tudo que tem lá, sem nenhum antivírus, sem nenhum firewall, sem nenhuma proteção. Desce tudo. O que vocês acham que vai acontecer com o computador de vocês? Vai falhar, vai parar. Quando a gente é criança, é isso que acontece com o computador. Tudo, a gente ouve tudo, recebe informação e a gente não tem antivírus para dizer isto serve, isto não serve, isto serve, isto não serve. Então entra tudo. Só que isso que entra, vai lá para o disco rígido, chama engrama cerebral. Sabe-se hoje em dia que vai para o neurônio. Junta um monte de neurôniozinho lá, então uma ideia está juntado num monte de neurôniozinho lá. Esse neurônio, esse conjunto de neurônios que foi uma ideia, ele fica mandando mensagens para o nosso corpo e para a nossa mente. Fica vibrando, como se fosse informação o tempo todo. Então eu tenho uma convicção, muitas vezes, uma ideia, um pensamento, uma crença, uma sugestão, que me foi colocado na infância, que está mandando informação para mim o tempo todo. Esta informação está me gerenciando o nível de energia. Então eu posso estar gastando mais energia, porque a convicção é uma convicção que me tira energia. Então vamos lá. Vamos imaginar uma família de italianos. Família de italianos que quase não tem em São Paulo, assim, descendente de italiano, é difícil achar, mas fica como exemplo, né? Os latinos. Então vamos lá. Imagine uma mamãe italiana, né, falando do filho, mas meu filho, né? Meu filho agora, sabe, ele arrumou a moça aí que está namorando, parece que ele está gostando dela, sabe? Moça nova, essas moças que não comem, sabe, magrinha. Porque na minha família, sabe, os italianos, a gente pensa assim, para ser bonito, sabe, bonito e forte, sabe, bonito e saudável, tem que ter umas carnes, sabe, tem que ter tem que ser carnudo, né, tem que ser... Então não dá, né? Ele arrumou uma moça aí, que a gente faz umas dietas, umas coisas estranhas, mas tudo bem, né? Mas parece que ele está gostando dela, a coisa está dando certo. Coitado do meu filhinho, está pensando em casar, 40 anos, é tão novo, né? Podia esperar mais um pouquinho, mas tudo bem, vá. Então, casou, né? Fazer o quê? A gente de vez em quando vai lá, né? Assim, na hora do almoço, para ver se ela está fazendo umas comidas boas para o meu filho, sabe? Umas polenta, umas coisas assim que dá umas sustância. Mas tudo bem, ela faz aquelas comidas lá verde, que fala, mas a gente sabe, a gente de vez em quando manda ele vir comer em casa, a gente dá bastante farinha para ele, polenta, essas coisas, para segurar um pouco, né? Senão ele vai ficar feio.
parece que ela ficou grávida. Agora não sei como vão fazer, né? Porque agora vai nascer o nosso neto, que vai nascer nosso neto, né? E agora, será que ela vai comer umas coisas que engordam? Porque já pensou? Parece que ela só quer engordar 10, 12 quilos. Imagina, tem que engordar uns 20 quilos na gravidez para poder ter sustância no nenê. E nenê, para nascer saudável, bonito, italiano, tem que ter uns 4 quilos, pelo menos, 4,5 quilos, né? Nasceu só com 3,5 quilos, sabe? Bom, tudo bem, vá. A gente vai fazer o quê? A gente vai rezando para ela. E aí, nasceu o nenê, aí o nenê tem 6 meses, e aí os italianos vão tudo visitar. E vão ver o nenê, 6 meses, agora pode visitar, vem todos os mafiosos de Calábria, da Sicília, vamos tudo lá, levam uns pão italiano, levam umas coisas e tal. E já, né, até ela está amamentando, a gente está dando umas polentas para ela comer, para ver se o nenê já sai mais com farinha, né, mais umas... Bom, aí vai ver o nenê, eles pegam o nenê bonito, primeira coisa que vai ver é para ver quantas dobrinhas tem no bumbum, porque aí que vê que o nenê é bom, né, é saudável. Quando pega o nenê, o nono, a nona, o tio, todo mundo pega, mas que menino bonito, tão bonitinho, né, gordinho e saudável. Todo mundo, e com amor. Realmente com amor, um amor verdadeiro. Mas vai passando para este menininho, menininha, aí de 6 meses, 1 ano, uma informação que vai com muita emoção. E toda informação que vai com muita emoção, ela entra forte no nosso cérebro. Que, para ser bonito e saudável, tem que ser gordinho. Tudo bem? Estou alucinando? Alguém já ouviu uma coisa assim, mais ou menos? Bom, aí esta criança cresce, vira um adolescente, gordinho. E aí começa a olhar e perceber que não é bem aquilo que ele quer, ou que ela quer, está fora de um padrão, e vai buscar. E jovem, os hormônios ainda estão bem e tal, começa a fazer algumas coisas que começa a emagrecer. Quando começa a emagrecer, começa a acender uma luz vermelha lá no subconsciente, que diz o seguinte: se emagrecer vai ficar feio e doente, fraco. É verdade, pessoas magras são feias e doentes? Não, mas para este, sim. Isto é uma convicção. Isso está no subconsciente. Essa convicção entra num conflito. Façam assim com as mãos. Vamos lá. Agora eu quero que vocês puxem com bastante força. Vamos, força. Bastante. Mais. Vamos lá. Só meia hora. Vamos lá, meia hora. Já perceberam? Faz uma força danada, dói toda a musculatura, não sai do lugar. Conflito de convicções, de ideias que nós temos, porque uma convicção vira depois uma pré-convicção. Isto é, uma convicção interna, que é um conceito, vira um pré-conceito. Todos nós estamos cheios de preconceitos. Esses preconceitos entram em conflitos. Então, muitos de nós ficamos com conflitos de preconceitos. Conceito novo, com conceito velho, cria falta. A gente gasta energia demais. E se eu gastar muita energia, eu posso entrar num balanço energético negativo. O meu balanço energético negativo pode me levar a tristeza, e que se for muito forte, dependendo do tamanho da convicção, pode me levar até a uma questão de depressão. Então, tem pessoas que têm ideias que estão levando ela à depressão. Ela precisa mudar a ideia, precisa mudar o conceito interno. E a vida fica, às vezes, batendo naquilo, porque aquilo é como se fosse um cristal, que precisa quebrar um cristal para se refazer numa outra ideia maior. Todos os nossos preconceitos podem ser quebrados e se transformar em novos conceitos, que vão nos dar mais estrutura. Nós precisamos o tempo todo. Muitos de nós somos espiritólicos. Eu, por exemplo, fui coroinha. E com 14 anos, eu dava aula de catecismo na igreja católica. Imagina, 14 anos. Aquelas crianças lá, acho que vão me pegar no umbral depois, porque imagina, 14 anos. Então, muitos de nós tivemos conflitos de convicções religiosas, porque a gente vinha de uma convicção, não sei o que, um conceito, e de repente esse conflito eu consegui resolver. Muitos de nós não conseguem. Tem gente que fica nesse conflito e não consegue. Então entra no centro espírita, já fica olhando onde está a cruz, né? Assim, não está achando a cruz, aí vem no corredor assim, aí disfarçadamente faz aqui assim, para ninguém ver, né? Faz o nome do pai e tal, e senta e tal. E aí tem vontade de ajoelhar, tudo bem. Tem gente que nesse conflito se desgasta tanto que acaba ficando adoentado. Eu estou alucinando ou tem alguma coisa que tem a ver com...
Para entender essa questão de conceito, fechar esse padrão, esse nível, eu vou contar a história do peixe. Não sei se vocês conhecem a história do peixe. Porque o peixe é assim, mas vou falar um pouco de tradição, como funciona. A filha foi perguntar para a mãe, mãe, por que para fazer o peixe da família, aquela receita fantástica, a gente tem que cortar 4 dedos do rabo do peixe? Eu falei, não sei não, filha. Um peixe tão gostoso, você corta 4 dedos, você perde uma carne boa. Não sei. Essa é a receita que eu tive. Da onde? Foi minha mãe. Vamos falar com a avó. Vamos falar com a avó. Vó. Aí já vai a mãe, a filha, o neto, vai falar com a avó. Vó, por que essa receita de peixe que é fantástica, a gente precisa cortar 4 dedos do rabo do peixe para assar o peixe? Eu falei, não sei não. Porque quem me ensinou foi minha mãe. É ela que me ensinou assim. E eu sempre fiz assim. Nunca perguntou por quê? Não sei. Então vou perguntar com a nona. Vamos lá, a nona tem 92 anos, vamos conversar com ela, né? Aí já foi a família, já foi o marido, já foi um pessoal. Chegaram lá, nona, por quê? Que para fazer a receita do peixe, tão gostoso, a gente precisa cortar 4 dedos do rabo do peixe. Eu sei não, me ensinou foi minha mãe. Já desencarnou, já estava uma turma, era um espírita, falou, então vamos falar com ela. Vamos para o centro, baixaram a velhinha lá, pega um médium, né, chama, agora tem gente que é persistente, vamos perguntar. Aí veio lá a velhinha, fala, tá bom, o que vocês querem saber? Nós queremos saber por que a receita do peixe, que a família faz, que tem que cortar 4 dedos do rabo do peixe. Sabe por quê? Porque meu forno era pequeno. Ninguém nunca perguntou. Passaram, corta 4 dedos e vamos embora. Quantos de nós tem uma tradição? Né? Tem que dar o passe assim, porque assim, porque assim. Mas aonde que a gente estudou isso aí? Não. É assim porque falaram. Essa coisa de falaram vira tradição. E quem pergunta, porque a grande sacada, a grande evolução nossa é saber fazer perguntas. Como é que a gente muda a nossa vida? Não são as respostas, são as perguntas. Se eu souber fazer perguntas, eu mudo a minha vida. Porque a sacada é como perguntar. A internet, hoje, o sistema de computação nos dá uma sacada genial de entender como funcionam as coisas espirituais. Na internet tem uma coisa que é muito interessante, que chama Google. Google é um site de busca, é uma coisa que não sei quem é o dono, tem uns donos aí, mas tudo que você precisa, você vai lá no tal do Google, você faz a pergunta e vem a resposta. Imagine que você abre o teu computador na internet, tem lá o tal do Google, que é isso aí, e você fala, eu quero a resposta, aperta, sem pôr pergunta. Vai vir alguma coisa? Não. Eu preciso fazer a pergunta. Alguém fica imaginando, como é que será que eu vou fazer uma pergunta aqui? Como será que eles pegam a resposta? De onde vem? Quem que fica? Será que tem um homenzinho lá no computador fazendo? Como é que funciona? Não, ninguém pensa nisso. Você vai lá e põe a pergunta e vem a resposta. Todo mundo já teve a experiência de você fazer uma pergunta de uma coisa e vir uma resposta que não tinha nada a ver. Você fala, não é isso que eu quero. Aí você refaz a pergunta. Vai refazendo, refinando a pergunta, até que a pergunta traga a resposta que você quer. Não é assim? Eu entendo, sabe, Coelho, que existe um Google universal, um Google espiritual. Esse Google espiritual tem todas as respostas que nós precisamos. Tem tudo, qualquer tipo de resposta. Você tem qualquer dúvida na tua vida, isto já tem a resposta. As respostas já existem em tudo, qualquer coisa. O que a gente só precisa fazer é saber fazer a pergunta. Se eu sei fazer a pergunta, a resposta virá, com certeza absoluta. Nós não temos respostas na nossa vida, porque não fazemos as perguntas certas. E os espíritos, através de Kardec, nos ensinaram assim, porque eles nos ensinaram a estudar, através de Kardec, de que maneira? Como é o livro dos Espíritos? Perguntas. O tempo todo, fazer perguntas. Eles intuíram Kardec, fazer perguntas. Faça as perguntas que não dão uma resposta. Faz a pergunta. E ele ia perguntando. A grande sacada dos livros que Kardec nos trouxe é as perguntas. Ele vai colocando o livro dos Espíritos, principalmente, fazer a pergunta. Então, todas as filosofias dizem o seguinte, faça as perguntas. Você quer mudar a sua vida? Comece a fazer perguntas de qualquer coisa. Eu quero saber tal coisa. Mas quando não vier a resposta, é porque você não fez a pergunta certa. Eu estou com um problema financeiro, estou com um problema emocional, estou com um problema familiar, estou com um problema espiritual, qualquer coisa. Eu não vou ficar olhando o problema, eu vou ficar assim, que pergunta eu tenho que fazer para encontrar a solução? Vocês vão se surpreender, é fantástico.
Você dorme, acorda com um sonho, você abre a internet e vem uma coisa, escuta o rádio, vem uma resposta, do nada. Eu estou cansado de receber respostas que me vêm, que eu vou perguntando, deixo essa pergunta e o Google espiritual me traz. Às vezes eu consigo ler, às vezes não, mas sempre ter resposta. A gente pode ter certeza absoluta. Mudando então as convicções, eu posso parar de perder energia, posso sair de uma depressão, de uma tristeza, de um estado de desânimo, só mudando as minhas perguntas e observando as minhas questões, as minhas convicções. Será que eu não tenho que ser mais flexível? No último nível, mais uns minutinhos, no último nível, nós temos a questão espiritual. Claro, nós chegamos, lógico. As questões espirituais ou vibracionais, nós podemos perder ou ganhar energia. Tem depressões que são depressões de cunho espiritual. Por quê? Estamos perdendo energia vibratoriamente. Ou estou perdendo energia porque o meu campo vibratório, os lugares que eu vou, me tiram energia, me desenergiza. Quantas vezes você já não teve a oportunidade, né, de conversar com alguém? A pessoa vem conversar com você, e você começa a conversar com a pessoa, e você começa a sentir uma situação meio estranha, parece que você vai assim, dar uma desmaiada, né? Aí a pessoa fala, nossa, eu gosto tanto de falar com você, posso vir falar sempre? Pelo amor de Deus. Porque aquela pessoa, naquele momento, naquela situação, por uma situação, sei lá, que a gente não sabe, ela está recebendo energias tuas, né? Ou você está deixando sair muitas energias tuas. Então, todo um aprendizado, como é que eu vou dar o passe, como é que eu vou me trabalhar, como é que eu vou me conectar primeiro com a fonte de energia universal, para dar o passe, para ouvir a pessoa, para conversar. Quando a gente não se conecta, a gente está usando a nossa energia. Quando eu estudei medicina chinesa, acupuntura, o meu mestre falava, pessoas gravemente enfermas, doentes, terminais, se você ficar menos que 3 metros dela, você começa a perder energia para ela. Ela te consome. Ah, porque ela é vampira? Não. Porque é natural, ela está com pouca energia, chegou perto, vai equilibrar. Pessoas que cuidam de pessoas acamadas ficam deprimidas. Ah, porque eu tenho uma mãe que teve um derrame, eu cuido, e eu comecei a ficar doente. Lógico, você está gastando energia, você está o tempo todo do lado, e a minha mãe não quer que eu saia de perto, me segura. Lógico, ela está recebendo energia. Ah, mas a mãe é vampira? Não, é uma coisa natural, não é uma questão, vou roubar a tua energia. É natural. Então a gente precisa saber como fazer. Tem gente que se mantém, entre aspas, viva a situação de energia de outras pessoas que ficam lá doando. É muito comum, né? Tem alguém no hospital, a família vai lá e visita e reza, e a pessoa já não tem mais, né? O espírito já está grudado na unha do dedinho, e o pessoal segurando, né? Segurando. Aí os espíritos vêm e falam, o doutor Reinaldo fazia assim, ele ia visitar, às vezes chegava lá para visitar, pediam para ele visitar, aí chegava lá, aquela multidão, todo pondo energia, e o doente não morria. Aí a manegérica falava, vamos voltar mais tarde, porque agora não dá. Nós vamos fazer aí alguma coisinha. Aí ele ia embora, voltar mais tarde, quer dizer, ele ia desdobrado. Aí o que ele fazia? O espírito ia lá e dava uma carga de energia, né? No moribundo, dava uma carga de energia, o cara levantava, falava, o médico vinha e falava, nossa, o que aconteceu? Nossa, melhorou. Falei, melhorou. Ai, graças a Deus, melhorou. Ai, melhorou. Então a gente pode comer pizza. Ia todo mundo comer pizza, sair, ficava ninguém. Aí quando ficava ninguém, os caras iam lá, tiravam o cara do corpo, levavam embora logo, antes que a família viesse e não deixasse morrer. Não, que às vezes, né? Ou então, pedia para... Tem espírita que sabe dar o passe-parto. Sabe, passe-parto? Não, é parteiro, porque para morrer também precisa de parteiro. Então tem gente que você chama para dar o passe, o cara vai dar um passezinho lá, já tira a energia para tirar, porque até para morrer a gente precisa ter energia. Para sair, para nascer para o outro lado. Olha que visão interessante, né? Então morrer é nascer para o outro lado. Eu preciso muitas vezes de uma parteira, de um parteiro que ajuda a gente a desencarnar. Tem gente que está aí agarrado, mas deixa a pessoa ir para o outro lado. Sem a visão espiritual, a gente vai ter dificuldade. E a questão espiritual mesmo, propriamente, dos nossos personal trainers. Vocês conhecem os nossos personal trainers espiritual? Vocês conhecem? Nós temos. Personal trainer é assim, treinador pessoal. Meu mentor chega para mim, né, intuitivamente, porque eu não sou cego e surdo para essa coisa, mas intuição a gente escuta. Ele, Rubens, reza mais, né? Vigia e ora. Essas dores, essas coisas, vigia e ora. Ele vem a intuição, ele vem uma ideia de vigiar e orar, mas aí eu estou cansado, esqueço, eu vou levando. E aí eu não vou vigiando, não vou orando, não vou vigiando, não vou orando.
Aí o mentor fala, você precisa de um treinador pessoal, né? Para você lembrar que precisa orar mais. Aí ele fala, eu vou deixar vir um. Aí ele dá uma afastadinha assim, de uns 2 metros, aí vem os treinadores pessoais. Você sabe quem são os treinadores pessoais? Que faz a gente rezar rapidinho? Já ouviram falar? A equipe B? Porque a gente tem a equipe A e a equipe B. A equipe A é dos amigos espirituais. Eles avisam, eles conversam. E aí eles se afastam e vem a equipe B, a equipe dos bissessores. Então a equipe B vem e fala, vamos dar um jeito. Aí eles vêm, aí a gente começa a rezar rapidinho, né? Faz vibração, vai no centro, faz tratamento. Aí, nossa, impressionante. Por isso que eu chamo, eles são os personal trainers. Quantas vezes eu falo uma coisa aqui, os meus personal trainers escutam, depois eu tenho a semana, eu tenho que resolver aquilo com eles lá. Na rádio eu falei de insônia outro dia, né? Insônia, não sei o quê. Não teve doença, uma noite nessa semana eu não conseguia dormir. Falei, oh meu Deus do céu, só porque eu falei de insônia, não tenho nada, eu só expliquei, o pessoal só perguntou. E eu não dormia. Falei, eu durmo bem. Falei, quem mandou eu ficar falando de insônia no rádio, né? Por isso que eu digo, a UTI está reservada para a gente. Muitas das vezes nós estamos então com um quadro depressivo ou desenergizado por questão espiritual. Aí a gente precisa de um tratamento espiritual mesmo. Eu preciso de um tratamento espiritual. Mas não adianta que nenhuma paciente veio para mim e falou, eu estou com depressão, tomando antidepressivo. Perguntou, como é que a senhora come? A alimentação não é muito boa. De manhã, eu só dava um cafezinho preto assim, com bastante açúcar, sabe? Para poder ficar com energia. E depois? Não, depois eu só vou almoçar. Eu almoçar? E almoço? Eu estou fazendo um regimezinho, então eu estou comendo assim umas 3 folhas de alface, sabe? Com um meio tomatinho, sabe? Com um pouquinho de sal. Sei. E à tarde? Não, à tarde eu tomo água, né? Para poder deixar o corpo mais assim, né? Só água. E à noite? Não, à noite eu faço um suco com 2 gotas de limão e um copo d'água, sabe? Para poder limpar o sangue. Falei, a senhora não está com depressão, a senhora está com fome mesmo, né? Não adianta fazer tratamento espiritual. Come direito primeiro. Aí vai lá os espíritos falam, não tem o que vai fazer aqui, não tem gasolina, quer que o carro anda. Não, é engraçado. O pessoal quer fazer, não, fazer tratamento espiritual para depressão. Esse não é o caso. Né? Ou então a pessoa está brigando com ela mesma, as emoções, e os espíritos vêm, faz tratamento, faz obsessão, faz P1, P3, P5, P9, X44, e aí, você vai no centro espírita e não melhora. Mas você não trabalha a tua emoção, você não trabalha a ferida que está sangrando, não tem jeito. Você precisa trabalhar a ferida emocional. Olha que interessante a gente ter essa percepção. Por isso que, na minha opinião, o centro espírita precisa trazer esse tipo de informação também. Como é que nós estamos vivendo num processo mais amplo? Como é que eu estou vivendo fisicamente, emocionalmente? Como é que estão meus pensamentos? E como é que eu estou espiritualmente? Então, se é um quadro espiritual, o centro espírita, a doutrina espírita, os trabalhos espirituais vão nos ajudar muito a perceber como é que eu estou vibrando, como é que eu estou me integralizando. Por isso que nós somos seres integrais, seres holísticos. Por isso que nós somos seres espirituais, porém, tendo uma experiência humana. E essa experiência humana, para fechar, é como um grupo de executivos que é chamado, tem um grupo de executivos numa empresa, e eles são chamados para fazer um treinamento numa dessas fazendas que tem, né? Então vai lá, tem um hotel fazenda, que nós vamos pegar os executivos da empresa e vamos levar para lá. Você vai ficar lá quinta, sexta, sábado, domingo. Vai fazer treinamento. Mas o que é treinamento? Não, treinamento. É treinamento que você vai fazer. Então, você vai acordar de manhã, vai tirar leite de vaca, vai acampar lá no meio do mato, vai fazer treinamento. Vocês já viram falar que tem esses, né? São treinamentos de líder, essas coisas. Então, o cara tem aqui, mora bonitinho, na casa dele, gostosinho, comidinha, mulherzinha, tudo direitinho. Aí ele tem que ir para lá. Vai para lá e ele não sabe o que vai fazer, mas ele sabe que é um treinamento. Aí, entrou quinta-feira, ficou lá, sexta-feira, falou, vai fazer uma barraca no centro e leva essas 2 latas de comida e vai ficar lá. Você vai ficar num lugar lá que nós vamos te ajudar, te acompanhar, mas você vai ficar sozinho acampando. Tá bom, aí o cara arma uma barraca, não sabe armar uma barraca, põe uma barraca lá, aí começa a chover, ele fica com o pé de fora, né? Não conseguiu abrir a lata, está com fome, não conseguiu achar o cobertor, está com frio, e o pé molhando. Aí ele fala, meu Deus do céu. Ele lembra da casa dele, fala, é minha casinha, tão bom, né? Mas agora eu estou com frio. Mas eu sei que é um treinamento, então eu vou fazer o seguinte, eu vou aguentar, eu vou fingir que eu não estou com fome, eu vou me resignar, eu vou segurar, porque é um treinamento, e eu sei que o pessoal está aí eu saio mais fortalecido, mas domingo eu vou em casa, tomo um banho quente, tomo uma sopinha, fica tudo bem, e eu fico tranquilo. Se ele sabe que ele domingo está em casa, ele está tranquilo, mas imaginemos que ele tomasse uma pílula, e na quinta-feira, na sexta-feira ele tem uma amnésia,
E ele está lá acampado, e ele não lembra que ele tem uma casa, que tem comidinha, banho quente, cama, ele não lembra. E ele está no meio da sexta-feira, o pé chovendo, um bicho fazendo barulho lá fora, com frio, com fome. Como é que ele vai ficar? O que vocês acham? Apavorado, desesperado. Meu Deus, que é isso, desesperado? Aí, se ele lembra que é um treinamento, ele passa melhor. Se ele não sabe que é um treinamento, ele fica desesperado. Por isso que o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, para mim, é manual de sobrevivência no planeta. É o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, eu chamo de manual de sobrevivência no acampamento terrestre. Que nós vamos fazer o quê? Lembrar o tempo todo que nós estamos em treinamento. E quando a gente estiver no meio da chuva, com o pé frio, com fome, em vez de ficar desesperado, falar, logo, logo eu vou estar em casa. Mas quanto mais eu me resignar, quanto mais eu souber sofrer este processo, melhor eu vou estar quando eu chegar em casa. Eu posso até receber uma promoçãozinha. Então, o que eu preciso mesmo é me lembrar o tempo todo que nós estamos em treinamento. E que existe toda uma situação de observação. Isto foi montado antes, organizado antes, tem equipes que sabem exatamente o que eu estou passando e o que eu preciso passar. Então eu não estou desamparado, eu não estou abandonado, mas eu estou em um treinamento que eu preciso ver como eu me saio com esse treinamento. Por isso, meus irmãos, podemos nesse momento lembrar que os nossos mentores, os nossos amigos espirituais, sabem todas as questões que nós viemos organizadamente treinar aqui nessa encarnação. As nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas mágoas, as nossas ideias, os nossos medos, tudo isso faz parte de uma organização pré-estabelecida antes da nossa encarnação e que depende da gente. Como lidar com esse treinamento? E que uma principal situação que o Evangelho nos diz é nunca nos desesperarmos, sempre ter a esperança de que isso é só um treinamento. Por pior que a gente esteja, é só um treinamento e que nós estamos sempre apoiados. Como agora, os nossos amigos espirituais podem se aproximar e nos lembrar que estão conosco e que estão nos apoiando o treinamento, que é só um treinamento, porque logo, logo nós estaremos em casa e aí nós vamos avaliar como a gente saiu nesse treinamento e aí a gente vai ficar tão contente quando a gente chegar do lado de lá e falar, eu sofri, mas resignadamente, eu soube sofrer, eu soube passar pelas dificuldades que eram só para aprimorar o meu espírito. Então, minha questão espiritual, eu cresci. Que bom que a gente pudesse chegar do lado de lá e saber disso. Que nós possamos estar ligados com Jesus, que é o mestre, que já nos ensinou e já deu as dicas de como funciona o treinamento aqui no planeta. Que assim seja. Muito obrigado. Como eu disse no início, a palestra do Rubens sempre traz muitas coisas que nos auxiliam no nosso esclarecimento, né, nos ajudam bastante e, enfim, eu acho que vai servir para o crescimento de todos nós. Então a gente agradece a você que esteve com a gente, né, aqui na Fraternidade Francisco de Assis e espera estaremos juntos em breve. Um abraço a todos. Essa pessoa incomoda, observa o que ela te incomoda. E veja em você, onde eventualmente você teria aquela situação parecida, que você está olhando na pessoa que te incomoda. E aí você vai buscar a cicatrização. Se você conseguir fazer isso, aí você vai ver um milagre, uma coisa tão interessante. Depois de um tempo, aquela pessoa não vai mais te incomodar. Eu falei, nossa, a pessoa mudou. Mudou não, ela está batendo numa ferida cicatrizada. Não dói mais. Não é interessante a gente começar a ter o controle da nossa vida? Porque as pessoas falam assim, eu queria que meu marido mudasse. Eu queria que a sogra mudasse, eu nem tento, isso aí não tem jeito, isso é um estágio avançado num mundo já superior. Mas tudo bem. Eu queria que meu chefe mudasse. Essas pessoas estão todas espelhos. A gente muda
E a vida é muito generosa. Quando a gente muda internamente, ou a pessoa não nos incomoda mais, ou a vida nos tira daquela situação de forma natural, sem a gente pensar. Então, a melhor situação é, eu me incomodo com uma pessoa, eu vou me trabalhar. Me trabalhando, identificando qual é onde machuca, como é essa ferida, como é que é essa dor. E com isso, eu me trabalhando, você vai ficar surpreso como aquela pessoa vai mudar. Mas enquanto a gente não muda, aquela pessoa vai machucar, porque ela só está batendo na ferida. Para fechar essa questão emocional, eu achei muito interessante o que eu li no livro outro dia, um livro interessante que chama Mais Platão, Menos Prozac. É de um filósofo americano que escreveu esse livro. Ele fala a diferença entre agressão e insulto. Ele fala que agressão é algo passivo. Insulto é algo ativo. Vamos dar um exemplo. Eu estou aqui parado, uma pessoa vem na minha frente e me dá um tapa. Me agrediu. Eu não tenho como participar. Me pegou de surpresa, não pude nem me defender, me deu um tapa, eu fui agredido. Eu fui passivo, eu não pude fazer nada. Eu não tive nenhuma cooperação, não tive nenhuma atividade nisso aqui. Eu fui agredido, tomei um tapa. Mas o insulto, para que eu me sinta insultado, eu preciso participar. É mais ou menos como se, colocando na questão da agressão, eu pegasse a mão do agressor e batesse em mim com a mão dele, no insulto. A pessoa vem e me faz um insulto. Se eu não participar ativamente, quer dizer, não aceitar o insulto, eu não vou ser insultado. O paralelo é assim, o carteiro chega lá na tua casa, com uma continha para você pagar. Né? Outro dia lá, na clínica, chegou o carteiro com uma conta lá de luz. Eu pago uns R$200 de luz, veio com R$1.000 de luz. Quando eu olhei aqui, R$1.000, falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí eu olhei, era do vizinho. Graças a Deus, não era minha, né? O vizinho, o cara gasta muito mais luz. Aí o que eu fiz? Eu fiquei insultado, eu paguei a conta? Não. Eu olhei e falei, isto não me pertence. Aí eu devolvi para o carteiro, falei, isto não é meu. Eu não vou pagar uma conta que não é minha. O senhor, por favor, leva para quem de direito. Eu não precisei pagar a conta. Agora, imagine que eu não visse, que tinha lá o nome, eu pegasse a conta, ficasse maldizendo a Eletropaulo, ficasse bravo e pagasse a conta, e tivesse que pegar dinheiro emprestado para pagar a conta. Não é um absurdo isso aí? Eu ia participar ativamente de uma dívida que não é minha. E a gente faz isso. As pessoas insultam a gente, e a gente fica aceitando. Se eu aceito, eu me sinto insultado. Então, para ser insultado, eu preciso participar. Senão, eu não sou insultado. Aí eu lembro de Chico Xavier, né, que conta que o Chico gostava muito da Igreja Católica, ele tinha uma ligação muito grande, e diz que lá na cidade dele, na época do começo do trabalho dele, o padre fez lá a homilia, lá no meio da missa, e falou que ele ia para o inferno. Né? O Chico vai para o inferno, do demônio, aquela coisa toda. E ele gostava muito, claro, que o pessoal do noticiário foi contar para ele, né? E ele ficou muito mal. Ficou chorando, ficou mal, ficou triste, e chorou o sábado inteiro, não, foi domingo inteiro, chegou segunda-feira, estava chorando, diz que Emmanuel chegou perto e falou, ô Chico, 24 horas chorando, né? O que está acontecendo, né? Aquele jeito dele. Falou, olha o que o padre falou, eu não sei o quê, porque ele falou na missa, no meio de todo mundo, falou que eu vou para o inferno. Aí o Emmanuel virou para ele e falou, simples, Chico, o que eu faço? Não vá. Isto é, não aceita, o cara falando que vai para o inferno. Se você está chorando, porque você está aceitando o convite dele para ir para o inferno. Não vai para o inferno. Aí eu falei, verdade, não vou. Parou de chorar e foi trabalhar. Né? Porque ele falou, vai ficar chorando, não sei o quê, desidrata chorar muito. Então, eu costumo dizer que quando a gente tem uma mágoa, uma coisa é para chorar. Quando eu tenho um problema qualquer que eu estou magoado, eu choro. Eu descobri isso quando eu fiquei muito triste, deprimido e tal. Mas eu comprei um relógio, um despertador, e aí eu punha lá, despertador. Pronto, estava triste, com vontade de chorar, eu punha o despertador e eu chorava 15 minutos, ele tocava, desligava e ia trabalhar. Não é verdade. Então você está deprimido? Tem que chorar, é bom chorar. Eu aprendi que é bom, mas compra um despertador 15 minutos. Chorou 15 minutos, vai fazer alguma coisa de útil, porque senão você vai ficar desidratado, chorando, não leva a nada. Tá? Então, um despertador ajuda a gente a trabalhar essa questão da depressão emocional. No terceiro nível mental, digamos assim, ou cognitivo, ou essa coisa de percepção mental, eu digo que o nosso sistema de crenças, o nosso sistema de valores internos,
podem fazer com que a gente ganhe energia ou gaste energia. O sistema de convicções. Tem gente que fala assim, né? Eu penso desse jeito e eu sou assim, eu não mudo. Coitado, né? Então, eu não mudo. Meu jeito de pensar é esse e eu vou ficar assim até morrer. Você vai cristalizar uma ideia. Quando a gente nasce, durante a gestação, nos primeiros anos de vida, nós vamos recebendo informações. As informações, mais ou menos para quem entende um pouquinho de internet, a internet hoje é bom porque a gente, né? A internet é assim, você abre o computador, aí você entra na internet. Aí você vai entrando em todos os sites que tem, tudo que tem de site lá, todos os e-mails que manda, e você baixa todos os informes, faz download de tudo que tem lá, sem nenhum antivírus, sem nenhum firewall, sem nenhuma proteção. Desce tudo. O que vocês acham que vai acontecer com o computador de vocês? Vai falhar, vai parar. Quando a gente é criança, é isso que acontece com o computador. Tudo, a gente ouve tudo, recebe informação e a gente não tem antivírus para dizer isto serve, isto não serve, isto serve, isto não serve. Então entra tudo. Só que isso que entra, vai lá para o disco rígido, chama engrama cerebral. Sabe-se hoje em dia que vai para o neurônio, junta um monte de neurôniozinho lá, então uma ideia está juntado num monte de neurôniozinho lá. Esse neurôniozinho, esse conjunto de neurônios que foi uma ideia, ele fica mandando mensagens para o nosso corpo e para a nossa mente. Fica vibrando, como se fosse informação o tempo todo. Então eu tenho uma convicção, muitas vezes, uma ideia, um pensamento, uma crença, uma sugestão, que me foi colocado na infância, que está mandando informação para mim o tempo todo. Esta informação está me gerenciando o nível de energia. Então eu posso estar gastando mais energia, porque a convicção é uma convicção que me tira energia. Então vamos lá. Vamos imaginar uma família de italianos. Família de italianos que quase não tem em São Paulo, assim, descendente de italiano, é difícil achar, mas fica como exemplo, né? Os latinos. Então vamos lá. Imagine uma mãe italiana, vai falando do filho, mas meu filho, né? Meu filho, agora, sabe, ele arrumou a moça aí que está namorando, parece que ele está gostando dela, sabe? Moça nova, essas moças que não comem, sabe, magrinha. Porque na minha família, sabe, os italianos, a gente pensa assim, para ser bonito, sabe, bonito e forte, sabe, bonito e saudável, tem que ter umas carnes, sabe, tem que ter tem que ser carnudo, né, tem que ser... Então não dá, né? Ele arrumou a moça aí, que a gente faz umas dietas, umas coisas estranhas, mas tudo bem, né? Mas parece que ele está gostando dela, a coisa está dando certo. Coitado do meu filhinho, está pensando em casar, 40 anos, é tão novo, né? Podia esperar mais um pouquinho, mas tudo bem, vá. Então, casou, né? Fazer o quê? A gente de vez em quando vai lá, né? Assim, na hora do almoço, para ver se ela está fazendo umas comidas boas para o meu filho, sabe? Umas polenta, umas coisas assim que dá umas sustância. Mas tudo bem, ela faz aquelas comidas lá verde, que fala, mas a gente sabe, a gente de vez em quando manda ele vir comer em casa, a gente dá bastante farinha para ele, polenta, essas coisas, para segurar um pouco, né? Senão ele vai ficar feio. Parece que ela ficou grávida, agora não sei como vão fazer, né? Porque agora vai nascer o nosso neto, que vai nascer nosso neto, né? E agora, será que ela vai comer umas coisas que engordam? Porque já pensou? Parece que ela só quer engordar 10, 12 quilos. Imagina, tem que engordar uns 20 quilos na gravidez para poder ter sustância no nenê. E nenê, para nascer saudável, bonito, italiano, tem que ter mesmo uns 4 quilos, pelo menos, 4,5 kg, né? Nasceu só com 3,5 kg, sabe? Bom, tudo bem, vá. A gente vai fazer o quê? A gente vai rezando para ela. E aí, nasceu o nenê, aí o nenê tem 6 meses, e aí os italianos vão tudo visitar. E vão ver o nenê, 6 meses, agora pode visitar, vem todos os mafiosos de Calábria, da Sicília, vamos tudo lá, levam uns pão italiano, levam umas coisas e tal. E já, né, até ela está amamentando, a gente está dando umas polentas para ela comer, para ver se o nenê já sai mais com farinha, né, mais umas... Bom, aí vai ver o nenê, eles pegam o nenê bonito, primeira coisa que vai ver é para ver quantas dobrinhas tem no bumbum, porque aí que vê que o nenê é bom, né, é saudável. Quando pega o nenê, o nono, a nona, o tio, todo mundo pega, mas que menino bonito, tão bonitinho, né, gordinho e saudável, todo mundo, e com amor. Realmente com amor, um amor verdadeiro. Mas vai passar, se você estiver muito cansado, um dia que você ficou muito atarefado, você não vai ter paciência para ouvir. E a pessoa precisa de atenção. Atenção gasta energia. Aí você fala, antes eu tinha tanta paciência, eu ouvia, agora não faço mais. Eu pergunto, você está muito cansado? Cansado? Estou. Então, não é que você não tem paciência, você está cansado. Você precisa reaver suas energias.
Uma das palestras que eu ouvi do Divaldo, nesses CDs que ele tem, DVDs, ele fala, 4 horas da manhã, ele atendendo, e ele começou a ficar irritado, imagina. Começou a ficar irritado, às 4 horas da manhã, atendendo gente lá, naquela fila. Porque vieram lá falar com ele, perguntar uma coisa lá que não era com ele, e ele ficou irritado. Aí ele diz assim, que o Joana de Ângeles chegou para ele e falou, o senhor está irritado? Ele falou, não, irmã, sabe o que é? Isso não é comigo, tem que falar lá com fulano. O senhor quer mudar de lado? O senhor quer ficar pedindo? Em vez... Eu falei, não, irmã, o que eu preciso fazer? É o jeito dele. Então, mas por quê? Ele percebeu que ele estava mais irritado porque ele estava cansado. Ora, esse ser humano, 4 horas da manhã, atendendo, fez palestra, atendendo as pessoas, e ele falou, nossa, quando eu estou mais cansado, eu tenho menos tolerância, eu fico mais irritado. Acho que todo mundo já passou por essa experiência. Passou um final de semana, passa um sábado gostoso, toma sol, descansa, uma aguinha de coco, dormindo. Aí, vamos bater um papo? Né? A mulher fala, marido, vamos discutir a relação? Até vamos discutir a relação, depois de um sábado. Né? Mas você chega, trabalhou o dia inteiro, 3 horas da manhã, fala, vamos discutir a relação? Pelo amor de Deus, que discutir a relação agora? Deixa eu dormir, amanhã a gente discute. Né? Então, energia é vital. Bom, como é que a gente ganha e como é que a gente gasta energia? Essa, então, é a proposta desse nosso bate-papo. Nós vamos dividir, então, ganhar e gastar energia em 4 níveis. O nível físico, o nível emocional, o nível mental e o nível espiritual. 4 níveis. Vamos começar por mais fácil de a gente perceber, que é o nível físico. Então, no nível físico, como é que eu ganho e gasto energia? Bom, naturalmente, a primeira situação de ganhar energia no nível físico é pela alimentação. Né? E existe, então, uma coisa interessante. Existem alimentos que nós comemos e nós ganhamos energia. E existem alimentos que nós comemos e perdemos energia. Porque o nosso metabolismo, o nosso corpo, para traduzir as substâncias, fazer a digestão, assimilar os produtos, gasta energia. E tem alimentos que dão um trabalho tão grande para o nosso corpo que o que a gente ganha de energia é menos do que a gente gasta para assimilar. Então isso pode dizer assim que nós nos intoxicamos com alguns alimentos que acabam, mesmo eu comendo, eu fico com menos energia. Eu fico mais desnutrido, desenergizado com certos alimentos. Hoje nós comemos praticamente todos os alimentos, como o pessoal que tem uma experiência que fala, comemos todos os alimentos mortos. O alimento morto tem menos energia. Alimentos vivos têm mais energia. Né? Como é que eu vou comer alimento vivo? Tem que comer o boi na pasto? Não, não é isso. Existem algumas linhas de pensamento que dizem que, por exemplo, os grãos, né, os grãos que você pode comer, os legumes, as verduras, as frutas, o mais naturais possíveis, elas vão acabar nos dando mais energia. Alguns tipos de grãos que a gente pode germinar, fazer a germinação, por exemplo, existem pessoas que fazem experiências em germinação de trigo. Você pega o trigo, germina, e quando ele começa a germinar, você vai comer ele. Ele tem bastante, onde tem mais energia. Você come o trigo germinado, por exemplo. Então, esses alimentos nos dão mais energia. Mas a maioria de nós come alimentos que são industrializados. Industrializados, os tais alimentos refinados. O que quer dizer refinado? Refinado, né? Fala, nossa, refinado, uma coisa boa, a pessoa é refinada. Só que o alimento refinado, eles tiram tudo que é bom do alimento e deixam só a casca do alimento. Então, o arroz refinado, eles tiram a coisa boa. O arroz integral é melhor. Então, tudo que é refinado, a gente tem que olhar, né, com a farinha branca, por exemplo, ela tira a nutrição dela. Então é gostoso, um pãozinho, né, farinha branca, uma pizzazinha que a gente vai comer daqui a pouco. Isso é tudo muito saboroso, porém pouco nutritivo, pouco energético. A gente come isso aí, aquilo faz um desequilíbrio no nosso metabolismo e a gente fica mais cansado, depois de comer algumas coisas, do que deveria. Então, nós estamos nos desnutrindo. Por isso que nós estamos com um balanço de energia negativo com a alimentação. Quais são os principais alimentos que a gente precisa começar a rever? Os alimentos que 98% das pessoas têm intolerância. Intolerância é um grau menor de alergia. Intolerância é o teu corpo tem dificuldade de assimilar e de digerir. Os principais é a lactose. Lactose é tudo que vem do leite de vaca. Então, se você é bezerro, ou foi bezerro na outra encarnação, você pode tomar leite, comer as coisas de lactose. Se você talvez não foi bezerro, é bom você rever
a ingesta desses alimentos, porque eles estão, 98% das pessoas são intolerantes. Se você está nesses 2%, tudo bem, tranquilo. Mas se você faz parte do 98%, como é que eu vou saber disso aí? Faço o teste. Eu fico um tempo sem comer. Aí tudo que tem lactose. A farinha branca também é uma farinha industrializada, que também nos tira energia, nos debilita. O açúcar, o açúcar é um pó branco, não é um pó branco, açúcar refinado? Ele tem um mesmo sítio de recompensa cerebral do que um outro pó branco, que vocês já ouviram falar. Então as pessoas, nós ficamos viciados no açúcar. Açúcar vicia, igualzinho. Eu costumo dizer para os meus pacientes assim, para você ficar sem comer açúcar, a primeira semana é como se você fosse alcoólatra. Faz os 12 passos do alcoólatra para o açúcar, sabe? Porque a gente vai ficar em síndrome de abstinência. Tem paciente que liga para mim, pelo amor de Deus, deixa eu comer um pãozinho. Eu falo, come, senão vai bater no marido, vai infartar. Porque, não, dá síndrome de abstinência. Tirar o carboidrato simples. O carboidrato complexo, o arroz integral, um pouco de pão integral. A gente vai poder, então, repor as frutas. Então, reavaliar a nossa alimentação. Porque nós precisamos ter um corpo bem nutrido para que o nosso espírito possa manusear. Né? Eu vim de carro até aqui. Se o meu carro não anda direito, que a gasolina é ruim, eu não chegava na hora. Quer dizer, o meu carro, que é o corpo físico, o meu espírito, que é o motorista, ele precisa ter um carro bom. Porque senão as questões espirituais eu não consigo chegar por causa das questões físicas. Né? A gente ainda não fica só no espiritual, a gente precisa também dessa questão física. O sono, importantíssimo o sono. O sono a gente revitaliza todo o nosso organismo. O hormônio principal do sono chama melatonina. Nome bonito para pôr em sobrinha, né? Melatonina, vamos jantar. A melatonina, ela é fabricada na glândula pineal. A glândula pineal, André Luiz já nos ensinou, é a nossa ligação com a espiritualidade. Aí eu fico pensando, a glândula que é a ligação com a espiritualidade que produz a melatonina, que induz o sono. Olha a importância do sono sobre o ponto de vista espiritual. É onde a gente faz o quê? Dormindo, nós fazemos o quê? O desdobramento, né? A emancipação da alma, onde a gente vai continuar vivenciando a vida do outro lado. Uns lembram, outros não lembram, mas a gente precisa da emancipação da alma. Então a dica é assim, olha a importância do sono. E nós desvirtuamos o sono. A gente não dorme as horas necessárias, não respeita mais o relógio biológico, que deveria ser por volta de 23 horas, 22, 23 horas no máximo a gente dormir. Dormir até 6 horas da manhã, 7 está ótimo, mas ir dormir mais cedo, para que o ciclo do sono fosse mais equilibrado. Mas tem gente que está tão cansado, que o espírito sai e dorme do lado do corpo, assim numa caminha. Ele já tem, fica dormindo ali. Você vai lá ver, o espírito está dormindo, roncando, o espírito roncando assim, não consegue nem sair do quarto, né? Tão cansado. Então, olha a preparação do sono, como a gente devia preparar melhor o sono e observar como isso é importante. Eu faço uma ligação espiritual aí. E exercícios moderados fazem com que a vitalidade aumente. Quem pratica exercício percebe que, quando faz exercício, às vezes a pessoa trabalhou o dia inteiro. Eu tenho um amigo meu, médico, ele é cirurgião geral, trabalha que nem um maluco e gosta de correr. Gosta de correr 10 km, 15 km, maratona. Ele diz que às vezes ele opera o dia inteiro, trabalha, está um trapo de cansado. Aí ele vai para casa, se troca e vai correr. Ele diz que depois que corre, não sei quantos quilômetros, ele começa a se sentir melhor, porque ele libera certas energias que a gente sabe. E eu digo para ele que ele vai pegando os obsessores não aguentam e vão caindo no caminho, porque ele vai correndo, os obsessores vão tudo caindo, porque não aguenta correr com ele. Então ele fica mais leve, né? Tudo bem, tudo é uma interpretação. Alimentação, rever. Sono, observar. E exercício moderado. Caminhadas 3 vezes por dia. Fazer exercícios moderados, fazer um pouquinho de alongamento, que todo mundo pode fazer em casa mesmo, vai ajudar. Aí nós vamos começar o quê? Começar a nossa economia física, para ver se a gente está ganhando energia ou se está perdendo energia. Então isso a gente pode fazer em casa, tranquilamente. Olhando do ponto de vista agora do segundo nível, que seria o nível emocional. Por que eu digo 4 níveis são importantes? Alguém aqui lembra daquelas corridas da Olimpíada, que é a corrida de troca de bastão? São 4
Estamos iniciando mais uma vez a nossa palestra na fraternidade. É uma reunião que fazemos todas as sextas-feiras, às 20 horas, em nossa casa, a Fraternidade Francisco de Assis, que fica aqui em São Paulo. E hoje temos a presença do nosso amigo Rubens Cascapeira, conhecido já de todo o meio espírita, que tem o programa Alegrum Vive, terças-feiras às 10 da manhã, agora não erro, né, Rubens? Na Rádio Boa Nova, 1450 AM em São Paulo, 1080 em Sorocaba e também agora em Mococa, né? Está também agora falando na região de Mococa. E para todo o Brasil pela parabólica. Então hoje o Rubens está aqui com a gente e vai falar para a gente sobre depressão. Então Rubens, por favor. Olá, tudo bem? Que nós possamos estar junto com os nossos amigos espirituais nesse bate-papo. Que a proposta é a gente fazer um papo, bater um papo. Eu estou olhando daqui, a gente começa a perceber as carinhas dos espíritas, então eu vou falar de um tema até, talvez muito inusitado, né? Os amigos também que vão ficar aí vão pegar depois pela internet. Espírita acho que não tem depressão, acho que não é besteira falar disso. Acho que vamos mudar o assunto então, ou vamos falar sobre curiosidades, né? Vamos falar como se fosse uma curiosidade sobre depressão. Porque que eu vou buscar passar aqui uma experiência pessoal, uma percepção pessoal, como médico e como buscador dessa questão espiritual, um pouco diferente dessa visão. Porque, para falar de depressão, eu acho que eu vou falar antes de economia. Um pouco de economia, né? Médico não entende nada de economia, mas eu vou tentar falar alguma coisa de economia. Vamos imaginar a seguinte situação. Todos nós temos um recurso, né, que nós ganhamos, o nosso trabalho, aposentado, a gente tem um recurso financeiro que entra e a gente tem as despesas, os gastos, né? Alguém aqui, eventualmente, já passou por uma situação onde a despesa, né, aquela questão da despesa, não conseguiu chegar até o final do mês o salário. Quer dizer, o salário vem, mas não parece que o mês chega, né, demora, ou acaba antes de chegar no mês, e aí a gente tem que lançar a mão de um recurso extra. Ou uma situação que a gente, de repente, quebra uma máquina em casa, ou fura o telhado, alguma tragédia que acontece assim, a sogra vem passar uma semana em casa, coisas de tragédia que acontece até com o espírita, e aí nós temos que lançar a mão de um recurso especial, né, que hoje em dia é muito interessante, porque eu chamo de, acho que é dinheiro espiritual, recurso financeiro espiritual, porque você vai no banco, e você olha lá, e tem um dinheiro que você sabe que é teu, mas tem um outro dinheiro lá que o banco diz que é teu. Eu chamo de dinheiro virtual, ou dinheiro espiritual, porque tem gente que já conta com o tal do cheque especial. Não sei se alguém já ouviu falar disso aqui, né? Então tem gente que já faz a conta do mês contando com o cheque especial. E aí, quando você lança a mão desse recurso, que não é teu, no Brasil a gente tem uma facilidade enorme, os bancos adoram que a gente faz isso, mas depois se você ficar lá no tal do cheque especial, você tem que fazer um tal de juros, que é pouquinho, no Brasil é pouquinho, nós somos campeão disso aí também nós somos, né? Aí você paga juros. Se você entra numa situação dessa, e acho que aqui ninguém nunca entrou, então é uma experiência muito difícil de explicar essas coisas, né? A gente não sabe. Quando você entra numa situação dessa, você precisa lançar mão de um sistema de economia, né? Então, puxa, eu estou com cheque especial, estou pagando juros, então eu tenho que fazer um sistema de sair do cheque especial, tenho que sair disso, então eu vou fazer uma economia. A pessoa fala assim, puxa, vamos jantar fora? Não dá para jantar fora, o máximo que eu posso fazer é pôr a mesa no quintal, porque agora não dá, né? Nós estamos economizando. Vamos fazer a viagem no feriado? Não, nesse feriado eu vou ficar em casa, vou até fazer um serão, vou fazer uma hora extra para tentar melhorar, ou vou ficar em casa economizando. Eu vou fazer uma economia até conseguir sair do tal do vermelho. Saindo do vermelho, eu posso de novo ter, né? Vamos fazer compra, né? A mulher, assim, a gente deixa a mulher comprar sapato só, porque não tem jeito também, não vai mulher comprar sapato, também não dá, né? Mas para poder fazer uma economia, para poder sair daquela situação economicamente, momentaneamente, né? Tem gente que fica momentaneamente uma encarnação inteira. Lá na Índia, como eles acreditam tanto em reencarnação, já faz crediário para outra vida. Falei, não dá para comprar e pago não. Tudo bem, o pessoal reconhece lá, já tem, né? Eu já sei onde você veio, então já nasce com um cartãozinho de crédito lá para pagar. Mas teria que ser momentâneo até você saldar, digamos assim, essa dívida, e aí você de novo voltar a ter a vida normal. Acho que dá para entender essa situação.
Eu conto essa situação porque vamos falar um pouco do sistema econômico, digamos assim, interno. Nós também temos um sistema de contabilidade interno. Do que é? Do nosso tal do metabolismo. O nosso metabolismo, nosso sistema de economia interna, que eu vou falar como se fosse a energia que nós temos. É como se fosse o dinheiro, nós temos mais energia ou menos energia. Então, o que acontece? O que pode ser uma visão um pouco diferente da depressão ou até de outras doenças? É quando a minha energia vital está baixa. Então, eu ganho energia e perco energia. Se eu gastar mais energia do que eu ganho, matematicamente, se eu gasto mais do que eu ganho, eu vou entrar no negativo. Vou entrar no meu cheque especial. E como é que é o cheque especial do nível de energia interno que eu vou sentir? São meus sintomas, que é os juros internos, o juro de energia, são os meus sintomas. Então, muitas empresas vivem no sistema aí de pagar juros para o banco todo mês, paga muitos juros, mas não vão à falência, porque eles utilizam desse procedimento para não ir para a falência. Nós também, muitas vezes, ficamos pagando juros, ficamos com uma série de sintomas, mas ainda não falimos, não adoecemos. Por isso é muito comum as pessoas irem ao médico, fala o que sente, um monte de coisa, faz todos os exames, aí leva para o médico olha os exames e fala, tenho uma triste notícia para te dar. Qual, doutor, qual a triste notícia? Você não tem nada. Mas, doutor, o senhor tem certeza que eu não tenho nada? Mas a senhora quer sentir alguma coisa? Não, é que eu sinto tanta coisa. E aí fica um vazio. Porque o fato de não ter doença não quer dizer que nós estejamos saudáveis. Porque os sintomas, os juros que eu pago, que são os sintomas, ainda não entrou na doença. E o sistema médico atual, mais alopático, ele só vê doença, só vê empresas que estão na falência, ou em concordata. Não vê aquele que está pagando juros e se endividando. Então, muitos de nós temos muitos sintomas, que é representação de falta de energia. Quando falta energia, eu vou precisar, então, fazer a minha contabilidade interna. O meu sistema, o meu contador interno, diz o seguinte, olha, você não pode gastar energia. Dependendo do tamanho da conta, você vai ter que economizar muita energia. Ora, se eu tenho só um déficit pequenininho de energia, não é uma muito grande, eu faço uma economia relativa. Eu até posso fazer umas coisinhas, posso de vez em quando sair, posso passear no shopping, né? Comprar uma coisinha pequena, posso até fazer isso aí. Mas se a minha dívida é muito grande, eu não posso fazer nada, eu tenho que fazer uma economia de sobrevivência. O que é isso? Uma pessoa deprimida, e tem os vários graus, ela está com pouca energia. Como é uma pessoa? Quais são os sintomas? A pessoa não tem ânimo. A pessoa não tem ânimo, não tem... Ela fala, nossa, eu fico triste à toa, eu não tenho ânimo, não tenho vontade de fazer nada. Se a falta de energia for muito grave, ela não tem vontade de sair da cama, quer ficar dormindo o tempo todo, não tem vontade de falar com ninguém. E a qualquer momento se desanima e chora. E fica lá no quarto fechado, sem vontade de fazer nada, sem força para fazer nada. Ué, então o que o sistema está dizendo? Não tem energia, eu não posso fazer nada. Eu preciso economizar. Alguém aqui já teve uma situação em que trabalhou tanto, estava tão cansado, que tinha vontade de chorar? Alguém nunca ficou tão cansado que tinha vontade de chorar? Vocês nunca trabalharam tanto assim? Então precisam fazer isso aí. Não, é só passar, dar um plantãozinho de pronto-socorro junto com o médico aí, vocês vão ver o dia seguinte, tem vontade de chorar depois, depende do plantão. Não, então, às vezes a gente está tão cansado, que fala, nossa, estou com vontade de chorar. Ora, o cansaço, então, a fadiga extrema, ela vai nos debilitando e o nosso organismo fala, não te dou energia para nada. Aí você fala, vamos, ânimo, vamos dar uma volta. Eu não tenho vontade. Não tenho energia. Não, vamos conversar. Não tenho vontade de conversar. Você não quer me ouvir? Eu não quero ouvir nada. Não tenho paciência para ouvir nada. Para eu ter paciência, para que eu tenha tolerância, eu preciso ter energia. Você passa o dia inteiro gastando tua energia, fazendo coisas. Alguém vem conversar com você, você já está com a energia baixa? Você fala, então, eu fico irritado fácil. Por quê? A atenção despende energia. Então você vem ao centro.
Você veio fazer um trabalho aí, aquele trabalho de recepção, de ouvir a pessoa que chega, dando para este menininho, menininha, aí de 6 meses, 1 ano, uma informação que vai com muita emoção. E toda informação que vai com muita emoção, ela entra forte no nosso cérebro. Que, para ser bonito e saudável, tem que ser gordinho. Tudo bem? Estou alucinando? Alguém já ouviu uma coisa assim, mais ou menos? Bom, aí esta criança cresce, vira um adolescente, gordinho. E aí começa a olhar e perceber que não é bem aquilo que ele quer, ou que ela quer, está fora de um padrão. E vai buscar. E jovem, os hormônios ainda estão bem e tal, começa a fazer algumas coisas que começa a emagrecer. Quando começa a emagrecer, começa a acender uma luz vermelha lá no subconsciente, que diz o seguinte: se emagrecer vai ficar feio e doente, fraco. É verdade, pessoas magras são feias e doentes? Não, mas para este, sim. Isto é uma convicção. Isso está no subconsciente. E essa convicção entra num conflito. Façam assim com as mãos. Vamos lá. Agora eu quero que vocês puxem com bastante força. Vamos, força. Bastante. Mais. Vamos lá. Só meia hora. Vamos lá, meia hora. Já perceberam? Faz uma força danada, dói toda a musculatura, não sai do lugar. Conflito de convicções, de ideias que nós temos, porque uma convicção vira depois uma pré-convicção. Isto é, uma convicção interna, que é um conceito, vira um pré-conceito. Todos nós estamos cheios de preconceitos. Esses preconceitos entram em conflitos. Então, muitos de nós ficamos com conflitos de preconceitos. Conceito novo, um conceito velho, cria falta. A gente gasta energia demais, e se eu gastar muita energia, eu posso entrar num balanço energético negativo. O meu balanço energético negativo pode me levar a tristeza, e que se for muito forte, dependendo do tamanho da convicção, pode me levar até a uma questão de depressão. Então, tem pessoas que têm ideias que estão levando ela à depressão. Ela precisa mudar a ideia, precisa mudar o conceito interno. E a vida fica, às vezes, batendo naquilo, porque aquilo é como se fosse um cristal, que precisa quebrar um cristal para se refazer numa outra ideia maior. Todos os nossos preconceitos podem ser quebrados e se transformar em novos conceitos, que vão nos dar mais estrutura. Nós precisamos o tempo todo. Muitos de nós somos espiritólicos. Eu, por exemplo, fui coroinha. E com 14 anos, eu dava aula de catecismo na igreja católica. Imagina, 14 anos. Aquelas crianças lá, acho que vão me pegar no umbral depois, porque imagina, 14 anos. Então, muitos de nós tivemos conflitos de convicções religiosas, porque a gente vinha de uma convicção, não sei o que, um conceito, e de repente esse conflito eu consegui resolver. Muitos de nós não conseguem. Tem gente que fica nesse conflito e não consegue. Então entra no centro espírita, já fica olhando onde está a cruz, né? Assim, não está achando a cruz, aí vem no corredor assim, aí disfarçadamente faz aqui assim, para ninguém ver, né? Faz o nome do pai e tal, e senta e tal, e aí tem vontade de ajoelhar, tudo bem. Tem gente que nesse conflito se desgasta tanto que acaba ficando adoentado. Eu estou alucinando ou tem alguma coisa que tem a ver com... Para entender essa questão de conceito, fechar esse padrão, esse nível, eu vou contar a história do peixe. Não sei se vocês conhecem a história do peixe. Porque o peixe é assim, mas vou falar um pouco de tradição, como funciona. A filha foi perguntar para a mãe, por que para fazer o peixe da família, aquela receita fantástica, a gente tem que cortar 4 dedos do rabo do peixe? Eu falei, não sei não, filha. Um peixe tão gostoso, você corta 4 dedos, você perde uma carne boa. Não sei. Essa é a receita que eu tive. Da onde? Foi minha mãe. Vamos falar com a avó. Vamos falar com a avó. Vó. Aí já vai a mãe, a filha, o neto, vai falar com a avó. Vó, por que essa receita de peixe que é fantástica? A gente precisa cortar 4 dedos do rabo do peixe para assar o peixe. Eu falei, não sei não. Porque quem me ensinou foi minha mãe. Ela que me ensinou assim. E eu sempre fiz assim. Nunca perguntou por quê, não sei. Então vou perguntar com a nona. Vamos lá, a nona tem 92 anos, vamos conversar com ela, né? Aí já foi a família, já foi o marido, já foi um pessoal. Chegaram lá, nona, por quê? Que para fazer a receita do peixe,
tão gostoso, a gente precisa cortar 4 dedos do rabo do peixe. Eu saí, não, me ensinou foi minha mãe. Já desencarnou, já estava uma turma, era um espírita, falou, então vamos falar com ela. Vamos para o centro, baixaram a velhinha lá, pega um médium, né, chama, agora tem gente que é persistente, vamos perguntar. Aí veio lá a velhinha, fala, tá bom, o que vocês querem saber? Nós queremos saber por que a receita do peixe, que a família faz, que tem que cortar 4 dedos do rabo do peixe. Ué, sabe por quê? Porque meu forno era pequeno. Ninguém nunca perguntou. Passaram, corta 4 dedos e vamos embora. Quantos de nós tem uma tradição? Né? Tem que dar o passe assim, porque assim, porque assim. Mas aonde que a gente estudou isso aí? Não. É assim porque falaram. Essa coisa de falar vira tradição. E quem pergunta, porque a grande sacada, a grande evolução nossa é saber fazer perguntas. Como é que a gente muda a nossa vida? Não são as respostas, são as perguntas. Se eu souber fazer perguntas, eu mudo a minha vida. Porque a sacada é como perguntar. A internet, hoje, o sistema de computação nos dá uma sacada genial de entender como funcionam as coisas espirituais. Na internet tem uma coisa que é muito interessante, que chama Google. Google é um site de busca, é uma coisa que, não sei quem é o dono, tem uns donos aí, mas tudo que você precisa, você vai lá no tal do Google, você faz a pergunta e vem a resposta. Imagine que você abre o teu computador na internet, tem lá o tal do Google, que é isso aí, e você fala, eu quero a resposta. Aperta, sem pôr pergunta. Vai vir alguma coisa? Não. Eu preciso fazer a pergunta. Alguém fica imaginando, como é que será que eu vou fazer uma pergunta aqui? Como é que será que eles pegam a resposta? De onde vem? Quem é que fica? Será que tem um homenzinho lá no computador fazendo? Como é que funciona? Não, ninguém pensa nisso. Você vai lá e põe a pergunta e vem a resposta. Todo mundo já teve a experiência de você fazer uma pergunta de uma coisa e vir uma resposta que não tinha nada a ver. Você fala, não é isso que eu quero. Aí você refaz a pergunta. Vai refazendo, refinando a pergunta, até que a pergunta traga a resposta que você quer. Não é assim? Eu entendo, sabe, Coelho, que existe um Google universal, um Google espiritual. Esse Google espiritual tem todas as respostas que nós precisamos. Tem tudo, qualquer tipo de resposta. Você tem qualquer dúvida na tua vida, isto já tem a resposta. As respostas já existem em tudo, qualquer coisa. O que a gente só precisa fazer é saber fazer a pergunta. Se eu sei fazer a pergunta, a resposta virá, com certeza absoluta. Nós não temos respostas na nossa vida, porque não fazemos as perguntas certas. E os espíritos, através de Kardec, nos ensinaram assim, porque eles nos ensinaram a estudar, através de Kardec, de que maneira? Como é o livro dos Espíritos? Perguntas. O tempo todo, fazer perguntas. Eles intuíram Kardec, fazer perguntas. Faça as perguntas que não dão uma resposta. Faz a pergunta. E ele ia perguntando. A grande sacada dos livros que Kardec nos trouxe é as perguntas. Ele vai colocando o livro dos Espíritos, principalmente, fazer a pergunta. Então, todas as filosofias dizem o seguinte, faça as perguntas. Você quer mudar a sua vida? Comece a fazer perguntas de qualquer coisa. Eu quero saber tal coisa. Mas quando não vier a resposta, é porque você não fez a pergunta certa. Eu estou com um problema financeiro, estou com um problema emocional, estou com um problema familiar, estou com um problema espiritual, qualquer coisa. Eu não vou ficar olhando o problema, eu vou ficar assim, que pergunta eu tenho que fazer para encontrar a solução? Vocês vão se surpreender, é fantástico. Você dorme, acorda com um sonho, você abre a internet e vem uma coisa, escuta o rádio, vem uma resposta, do nada. Eu estou cansado de receber respostas que me vêm, que eu vou perguntando, deixo essa pergunta, e o Google espiritual me traz. Às vezes eu consigo ler, às vezes não, mas sempre ter resposta. A gente pode ter certeza absoluta. Mudando então as convicções, eu posso parar de perder energia, posso sair de uma depressão, de uma tristeza, de um estado de desânimo, só mudando as minhas perguntas e observando as minhas questões, as minhas convicções. Será que eu não tenho que ser mais flexível? No último nível, mais uns minutinhos, no último nível, nós temos a questão espiritual. Claro, nós chegamos, lógico. As questões espirituais ou vibracionais, nós podemos perder ou ganhar energia. Tem depressões que são depressões de cunho espiritual. Por quê? Estamos perdendo energia vibratoriamente. Ou estou perdendo energia porque o meu campo vibratório, os lugares que eu vou, me tiram energia, me desenergiza.
Quantas vezes você já não teve a oportunidade, né, de conversar com alguém? A pessoa vem conversar com você, e você começa a conversar com a pessoa, e você começa a sentir uma situação meio estranha, parece que você vai assim, dar uma desmaiada, né? Aí a pessoa fala, nossa, eu gosto tanto de falar com você, posso vir falar sempre? Pelo amor de Deus. Porque aquela pessoa, naquele momento, naquela situação, por uma situação, sei lá, que a gente não sabe, ela está recebendo energias tuas, né? Ou você está deixando sair muitas energias tuas. Então, todo um corredores, eles dão aquela volta de 400 metros, de 100 metros, e aí um vai entregando bastão para o outro. Sabe, vocês conhecem aquela corrida? Então, a equipe é de 4 corredores. Imagina que você tem 2 corredores, 2 metros de altura, forte, correm lá os 400 metros em 45 segundos, são demais. E os outros 2 da equipe estão de muleta, lá, de muleta. Então, os 2 primeiros correm com tudo, entrega o bastão, o segundo entrega o bastão, o terceiro pega a muleta e vai indo. Essa equipe vai ganhar alguma coisa? Quem acha que vai ganhar, levanta a mão. Quem acha que não vai ganhar, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta as 2. Não, que é um jeito de acordar a plateia, né? A gente precisa fazer umas perguntas. Nós podemos nos perceber como se fôssemos corredores na vida nesses 4 níveis. Eu preciso ter os 4 corredores alinhados. O físico, o mental, o emocional, o espiritual. Não adianta falar, não, eu estou ótimo de saúde, estou vitalizado, mas está cheio de problema emocional. Ou não entende o que é a vida espiritual. Então nós precisamos avaliar como é que a gente vai chegar na corrida da vida, lá, quando a gente chegar do outro lado, como é que vão estar os 4 níveis. Como é que estão essas 4 percepções. O emocional. No emocional, nós temos muitas situações que podem fazer a gente estar perdendo energia. Deixa eu dar uma olhada aqui na plateia, acho que aqui vai ficar difícil. Será que eventualmente, quando teve alguém aqui que, por exemplo, teve uma mágoa alguma vez, aqui na casa não tem, é difícil achar. Mas tudo bem, às vezes tem um vizinho católico que tem mágoa lá, a gente não tem. O que é uma mágoa? É uma mágoa. Vamos interpretar, uma maneira de interpretar uma mágoa. Façam assim, batam nas mãos assim. Batam assim. Dói? Dói? Não. Agora vamos imaginar que você estava vindo para cá, caminhando, aí você tropeçou. E espírita não tropeça. Espírita é o obsessor que passa rasteira na gente, né? Mas tudo bem. Então, caiu, aí você bateu a mão, ralou a mão na calçada, saiu uma tampa da pele, né? E aí aquilo ficou em carne viva, e aquilo está tudo assim, em carne viva, sangrando, tá bom? Tá? Aí você vai fazer de novo, vai bater em cima. Vai doer? Vai. Olha que interessante. O estímulo de fora é o tapa. Se eu tenho a pele íntegra, não dói. Se eu tenho um machucado, dói. Então, o que faz doer não é o estímulo de fora, é o machucado de dentro. O que dói, então, não é o estímulo de fora, é o machucado de dentro. Isto quer dizer que se eu cicatrizo, pode bater que não vai doer. Eu também posso deduzir que toda vez que dói, é porque eu tenho um machucado. E a gente não faz isso. Toda vez que dói, a gente fala que o que está doendo é o estímulo, é o tapa. A gente joga para fora a questão que muitas das vezes é interna. Eu posso até então receber o estímulo, mas se eu estiver bem cicatrizado, não dói. Então, como qualquer ferida, se a gente se fere fisicamente, essa ferida fica drenando às vezes uma secreção, um sangue, fica jogando fora energias vitais, né? Então a gente fica debilitado, uma cirurgia. Ora, uma ferida emocional também perde energia. Por isso que a mágoa faz com que nós percamos energia. Uma ferida emocional, ela está lá saindo secreção, drenando o tempo todo. E uma ferida emocional pode, então, por queda de energia, levar a um quadro depressivo. Porque estou gastando mais energia, perdendo energia emocionalmente, na ferida emocional, não estou ganhando o suficiente, começo a entrar num balanço negativo, num equilíbrio negativo, e isso pode me levar a um estado que eu vou chamar de depressão. Então eu não gosto muito do nome depressão, eu gosto de dizer assim, você está com pouca energia ou muita energia?
A pessoa, eu estou deprimido. Não, você está com muita energia ou pouca energia. Vamos ver como é que funciona isso. Então, a questão emocional é, como eu vou trabalhar toda vez que eu identificar uma dor, eu vou buscar identificar aonde está a minha ferida, em vez de só ficar olhando o estímulo de fora, o tapa. Está muito complicado? Emance Dufault tem escrito uns livros que eu acho genial, porque está dando um puxão de orelha, né, nas nossas questões do psiquismo, do psicológico. Ele está dizendo que Eurípides Barçanufo, o professor Eurípides Barçanufo, fez um hospital no plano espiritual, só para atender espírita que desencarna. Os espíritas que chegam lá, e tem muito espírita que leva na vida espiritual o caderninho de passe. O cara tem um caderninho de passe, ele anota todos os passes que ele deu durante a vida, e ele fala, com esses passes aqui eu estou garantido. Né? Ele já acha que chegando lá de lá, e fala, bom, será que é Dr. Bezerra ou é Francisco que vai me atender quando eu chegar? Com esse caderninho de passe aqui, deve ser Bezerra. Ele deve, quando eu morrer, na hora ele vai ser avisado, vão passar um bip para o Dr. Bezerra e falar, ele vai vir buscar, imagina, com essa minha caderneta de passe aqui, né? E aí o pessoal chega do lado de lá, e não tem ninguém para atender. Aí eles são levados para o hospital e falam, amigo, vamos ficar por aqui. Eles ficam bravos. Mas como? Com essa caderneta. Você sabe quantas sopas eu fiz lá no centro? O pessoal chega lá. É meio complicado. Mas aí fala, mas você não trabalhou as questões emocionais. Você não mudou essas questões do psicológico teu. Mas essa caderneta de trabalhos espirituais que eu fiz. Mas não adianta, porque se você chega só com um corredor bom aqui, não adianta. Precisa chegar com os 4. Né? E parece, eu fofoca com ele, parece, é uma fofoca meio intuitiva, mas tudo bem, parece que nesse hospital, eles reservaram a UTI do hospital para os espíritas que desencarnam, principalmente para os palestrantes e dirigentes espíritas. A UTI, porque já chega com, imagina, palestrante se mete a falar, aqui, imagina, né? Você fala que você se compromete, não tem problema. E dirigente ainda quer dirigir, ou eu já estou, falei, bom, eu dei um lugarzinho para UTI, eu tive especialização de UTI, eu vou falar, ó, põe um tubo aqui, põe a veia lá, eu já estou esperando, porque você fala aqui. Então as pessoas têm a impressão de que quem faz palestra já está tudo resolvido, né? Não, mas, ó, imagina, está fazendo palestra, ele já faz tudo. Ledo engano, né? Eu só sinto cada vez mais responsabilidade, cada coisa que eu falo, meu Deus, isso eu não fiz ainda, eu estou falando, né? Então, mas, de falar, o primeiro a ouvir sou eu. Como é que eu vou trabalhar as minhas feridas emocionais? Não adianta, segundo o meu entendimento, tá? A gente desencarnar, achando uma folha corrida de caridade espetacular, claro que conta, mas sem trabalhar o psicológico, sem trabalhar o psiquismo, sem buscar as questões emocionais. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina de autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Mas como é que eu me conheço? Alguém aqui conseguiria? Vamos fazer um teste agora. A gente vai fazer um exercício para ver se a gente consegue. Eu quero que vocês agora olhem os seus olhos. Vamos lá, todo mundo, tentando olhar os olhos. Vamos lá, força. Vamos tentar olhar os olhos. Alguém vai conseguir? Se alguém conseguir, fala, olhar os olhos. Não adianta desdobrar e sair. Não, estou falando sem desdobrar. Né? Alguém consegue olhar os olhos? Não. Alguém consegue olhar a testa? Agora, vamos lá, tentar olhar a testa, força. Vamos tentar? Alguém consegue? Não. O que a gente precisa para olhar os nossos olhos? Espelho. Sem espelho dá para olhar os olhos? Não. Quer dizer, para que eu me conheça fisicamente, eu preciso de um espelho. Como é que eu vou conhecer-me emocionalmente? Eu também preciso de espelhos. E a vida é tão generosa que a vida coloca espelhos para mostrar o quê? As nossas feridas, as nossas mazelas, as nossas dificuldades. O que são esses espelhos? Vocês têm ideia? São as pessoas, principalmente as que nós convivemos. Porque as pessoas que nós convivemos, elas são espelhos, muitas vezes, das nossas mazelas, das nossas dificuldades. Geralmente, quem a gente convive é que mais toca nas nossas feridas. Por isso que, né, tem gente que fala, já estou indo para o quarto marido, não adianta, é tudo igual.
Falei, é verdade, não tem jeito. Por quê? Você vai estar lá, quarta esposa, é tudo igual. É tudo igual, claro. Enquanto você não olhar as tuas feridas, eles vão só mostrar para você. Espelho. Não adianta eu acordar de manhã e falar, não gostei desse cabelo. Vou dar um jeito nisso aqui. Pega o martelo e quebra o espelho. Resolve o cabelo? Não, mas a gente faz isso com as pessoas. Nós dizemos, aquela pessoa, isso, e a gente joga para fora. E um treino, e não estou dizendo que é fácil, um treino é a gente buscar assim, o que as pessoas nos incomodam, no que elas nos machucam. E essa situação, elas estão nos mostrando aonde estão as nossas feridas. Para quê? Para que a gente faça o curativo, para que a gente trabalhe em cima disso. E a gente cicatrizando essa ferida, que foi nos mostrada muitas vezes através de um espelho pessoa, nós possamos cicatrizar, e aí é muito interessante, aí não dói mais. Façam uma experiência, peguem uma pessoa qualquer que lhes incomoda. Eu sei que aqui é muito difícil, porque o espírita não tem esse problema, mas tudo bem, vai, faz de mentirinha.